Tá na abertura, né? Me avisa quando entrar. Já Né? entramos. Sério? Já, Sim, você tinha abertura já agora? entramos agora, sim. A gente já tá ao vivo com as nossas caras na tela já. Então, peraí, deixa eu dar boa noite aos heróis que estejam assistindo isso ao vivo. E se você está assistindo isso gravado depois que você foi assistir a Gen Con, eu perdoo você e eu entendo. Ok, muito justo, muito justo. Eu acho. Principalmente se for para ver alguma coisa sobre RPG na Gen Con, porque senão, daí nem. Né? Boa noite para quem tá aí ao vivo com a gente, boa noite para quem tá assistindo depois. A gente vai oficialmente começar agora então a nossa primeira stream. Hoje o tema que a gente vai
tratar ele bem mais informal. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que aconteceu com o Gui, com o Pan aí nesses últimos anos, porque para alguns de vocês que conhecem a gente, talvez tenham dado falta da gente aí, da nossa presença socialmente aí em diversos círculos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses últimos anos, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente vai fazer no futuro. E para quem ainda não conhece a gente também vai conversar um pouquinho sobre as nossas histórias prévias, que muita gente, inclusive, que tem contato com a gente não conhece. Mas a coisa vai fluindo naturalmente. Se você que estiver ao vivo tiver as suas perguntas, vai fazendo pergunta, vai conversando com a gente no chat, que a gente vai respondendo assim que conseguir. Beleza? Se você está assistindo depois, não adianta você fazer pergunta, porque a gente não vai ver. Ha! Nem no YouTube, você vai deixar comentário aberto no YouTube ou não? Em algum lugar? Claro, assim, eu Não não queria sabe. de ter uma Então, gastrite, mas eu acho que eu vou deixar aberto, sim. não, então assim, galera, se você está assistindo depois, velho, você tá perdendo. Então tá. Essa- Gente, a gente está fazendo essa stream, então, depois de alguns anos aí de ausência, a gente está finalmente colocando em prática uma ideia que já rola há muito tempo, que é de contribuir com outras pessoas de uma forma mais inclusiva nas conversas que eu e o Pan temos e que a gente sempre entendeu que seria muito legal e muito produtivo se outras pessoas conseguissem fazer parte dela. Nem que às vezes não fosse conversando diretamente com a gente, mas podendo compartilhar das descobertas que a gente vai fazendo e dos avanços que a gente vai conseguindo enquanto a gente vai conversando. Então, finalmente, a gente encontrou uma forma e um caminho para poder compartilhar com você, né, essas conversas, as conclusões que a gente chega, as bobagens que a gente fala, porque a gente fala muita bobagem também. Então, pode palavrão nessa stream, só para deixar registrado isso aqui? pode, claro que pode. Se entrar, Nível, é, nível moderado, que nível? Nível PG-13, PG-18? pô, olha, cara, vamos falando, a hora que entrar um parente aí, um pai de alguém aí, e fala, porra, que linguagem é essa? Aí, beleza, a gente muda a classificação. E aí, Vicky, beleza? E aí, Vic? Temos a Vicky aí e a Gabi até agora, marcando presença com a gente. Tá, vamos lá então, mano. Vamos começar a tocar o tema de hoje sobre as nossas histórias e sobre o que a gente tem feito nesses últimos anos. Eu acho que é interessante se a gente começar falando sobre você primeiro, né? Já que a gente divulgou lá no Pangrimorium e muita gente estava sentindo falta da tua presença online, conta pra gente um pouquinho do que você tem feito nesses últimos anos aí, o que aconteceu com Pan Veritax. Que pergunta bem tranquila, Ah, né? Não, cara, por que você fez nesses últimos anos? já escorre uma lágrima antes de começar já. Inclusive, cara, eu dei uma olhada. Eu tô nesse movimento atual retomando o Pangrimório, Aham. né? Que é um podcast sobre ocultismo, basicamente sobre magia, sobre tradição esotérica ocidental, mas naquele foco que eu pratico, né? Que é aquela intersecção ali entre a magia, o gnosticismo e mais a magia hermética, a magia pagã e o gnosticismo contemporâneo, né? Naquela intersecção ali é onde eu sempre pratiquei há décadas, né? Assim, que eu pratico nesse ponto, assim, há décadas que eu equilibro essa prática do neopaganismo com o gnosticismo contemporâneo Uhum. e com a tradição hermética da vertente da ordem hermética da Aurora Dourada. Então, eu criei um podcast chamado Pangrimorium para falar dessas coisas, né? Uhum. E eu dei uma olhada hoje ou ontem, cara, faz quase um ano do último episódio. Eu fiz 4 episódios e aí tive que parar, né? Porque foi quando eu peguei Covid, né? Uhum. E aí a coisa complicou e daí peguei Covid e depois foi uma bola de neve ladeira abaixo, assim, um monte de problemas pessoais, mudança, tratamento médico. Só agora que tá dando para dar uma olhada nisso. Uhum.
Foi uma época, inclusive, que eu apaguei as redes sociais, né? Quando você diz... Agora todo mundo sabe o que aconteceu, você apagou tudo. Quando eu disse que eu sumi mesmo, assim. Então, sério mesmo, ó, se você que tá assistindo isso, você procurou o Convenitrax no Facebook e não encontrou, não é porque eu te bloqueei, tá? Não é porque eu dei um perdido em você, não é isso. É porque eu realmente saí das redes sociais, precisei desse tempo para mim. Então, eu apaguei todas as redes para tirar essa carga dos ombros, né? Para cuidar um pouco da minha saúde e botar minha vida em ordem. Demorou um tempão, foi bem difícil. Mas agora eu acho que a coisa tá... Acho não, né? Agora a coisa está tomando uma outra proporção, assim, um outro momento, né? Tá chegando aí, tá começando um novo momento. E ainda assim, eu tenho áudios de 1 ano atrás do Pangrimorium que eu vou publicar, viu, cara? Galera, vocês estão vendo? Os próximos áudios do Pangrimorium ainda vão ser áudios antigos, então vão estar ainda com um pouco do meu rage, daquele momento que eu estava vivendo, né? Bem pré-Covid, assim. Mas o que eu tenho feito no último, assim, tá? Os últimos anos, vamos começar nesse Só fazer ano. Esse ano foi um bem... pequeno parênteses rapidinho, só para quem não conhece todos os seus trabalhos, esclarecer, Pangrimorium é o nome do seu podcast e você tem um livro com o mesmo nome, certo? Isso. Okay. Só para que quem está E se assistindo saiba. se eu fosse uma pessoa muito mais preparada, eu teria separado ele para mostrar para a câmera agora. Cara, o seu livro está ao alcance da minha mão. Peraí que a gente já resolve isso. Beleza. E Pangrimorium, assim, nasceu de uma brincadeira, na verdade, porque eu dava um monte de cursos de magia, e tarô, e cabala, e todas essas capirotagens, e aí muita gente perguntava, né? Eu praticava, e lógico, eu praticava, e pedia para eu publicar o Grimório, para publicar um Grimório, né? Para pegar as coisas que eu fazia, os rituais que eu fazia, os sistemas que eu trabalhava, e publicar isso em forma de Grimório. E aí, daí a gente brincava na época, assim, vai ser o Grimório do Pan, né? Vai ser, tipo, Pangrimorium. E virou uma piada, assim. E aí, quando eu resolvi reunir todo o meu material de prática, que deu muito mais trabalho do que parece, porque meu material de prática era um monte de pastas com um monte de documentos do Word espalhados né, numa pasta raiz específica, abaixo daquilo era um monte de arquivo. E quando eu tinha que fazer um ritual, um enoquiano, aí eu lá pegava as chaves enoquianas aqui, catava uma evocação lá, tinha que fazer um ritual wicano, eu pegava também uma coisa aqui, uma coisa lá, que estava tudo espalhado no meu HD, né? Tem gente que tem livro das sombras, no neopaganismo eu tenho um HD das sombras, porque é tudo espalhado no HD. Daí reuni tudo isso e foi legal, assim, porque deu para dar uma revisada, né? Deu, inclusive, para botar uma crítica em cima e ver a falta de organização e de sistema das minhas próprias práticas, assim, no sentido do que eu estava fazendo. E aí acabou saindo o livro, e quando foi para ser o livro, eu falei, vai ficar Pangrimorium mesmo, porque a piada já estava pegando. Né? E esse livro Pangrimorium é um grimório, né? Então ele é basicamente uma reunião das coisas que eu pratico. Né? O que eu praticava até aquele momento, 2017, 2018, 2017, porque assim, Grimório é uma coisa viva, né? Por isso que o meu Grimório continua sendo um monte de arquivos separados, agora um pouquinho mais organizados. Mas assim, a gente vai deixando umas práticas para trás, vai agregando outras, vai fazendo experimentos, eu faço muito experimento. Mas isso aí foi mais para atender essa necessidade. Assim. Tem quantos anos de conteúdo condensados no seu livro? Só para as pessoas terem uma ideia, assim. Cara, mano, Revelando a idade, gente. Eu coloquei o Leonino numa posição... Não tem esse problema. Eu tô com 46 agora, eu comecei a estudar magia com 17, 18. Um pouquinho antes, talvez, mas eu considero ali 17, 18, porque foi quando eu comecei a praticar de verdade, né? E aí tem um monte de anotação aí que é daquela época, assim, porque da época de disquete. Tem um monte desses documentos aí que foram passando da época dos disquetes, assim. Minhas anotações, por exemplo, dos livros da Starhawk, né? Foi o primeiro livro de neopaganismo que eu li. Eu comecei com o neopaganismo lá no Book of Shadows of Riders of the Crystal Wind, que era uma coletânea de artigos da Usenet ainda, pré-internet, sobre neopaganismo.
E primeiros livros que eu li foi o do Papos e o do Levi, né? Porque a cabala francesa mandava, né, na cultura ocultista brasileira até não muito tempo Uhum. atrás. Então, antigamente, editoras como a Editora Pensamento e tal só publicavam os franceses, né? Uhum. Então, inexoravelmente, eu comecei por Eliphas Levi, né? Então, tem um monte de anotações do Dogma e Ritual da Automagia da Eliphas Levi e da Dança Cósmica das Feiticeiras da Star Rock que vem, mano, porra, desde a década de 90, Uhum. saca? É bem louco, eu não tinha pensado nisso, na real. Sim. É, Então tem uns 20 anos de anotações aí. é legal você Ou pensar menos. sobre isso, assim, porque Ou menos. é um grimório onde você tem aí, tipo, décadas de conhecimento, cara. Isso é bem legal, assim. Bem louco, né? Aquela parte do livro do. Cara, até esqueci o nome do livro, mas o segundo, terceiro capítulo ali é onde eu coloco isso, o passo a passo do ritual mágico. Uhum. Aquilo ali é bem louco, porque assim, eu quando fui iniciado no gnosticismo, Uhum. e foi lá em 95, 94, 95, uma coisa assim. Certo. E eu já estava estudando magia, né? Tipo, já tinha lido Star Rock e Eliphas Levi. Aí acabei caindo numa escola gnóstica, comecei a estudar e... Não, foi em 97. 95 foi quando eu conheci o gnosticismo, em 97. Em julho de 97 foi quando eu fui iniciado na Ok. ordem. E aí, quando eu fui iniciado na ordem, aí tive acesso à liturgia gnóstica, né? Uhum. Aos ritos simbólicos gnósticos, e eu vinha de um passado católico, assim. E aí aquela coisa, analista de sistemas, programador, né? Eu pensei, caralho, tem tudo pontos comuns aqui entre os rituais, né? Os cerimoniais, eles sempre se desenvolvem meio que do mesmo jeito, do Eliphas Levi, da Star Rock, né? Tipo, aquela coisa wicana eclética, né? E gnóstica, que é meio herdado da maçonaria, o catolicismo. Eu lembro que na época eu peguei um monte de material, assim, um monte de livros, inclusive aquelas folhinhas de missa, saca que você vai na missa e tem umas folhinhas, Uhum. né? Para acompanhar o ritual, Uhum. né? Eu peguei umas duas dessas, inclusive. Eu tinha até pouco tempo atrás, só que eu tinha guardado de recordação. E eu fui botando lado a lado e fazendo uma análise, assim, tipo, quais são os passos comuns aqui? O que isso aqui tem em comum? E aí eu fiz meu primeiro roteirinho do passo a passo do ritual mágico, É. saca? O analista de sistema dentro de você já estava se manifestando ali. Não, é porque eu já trabalhava, né, Uhum. na área de desenvolvimento de software. Eu fiz técnico no segundo grau em desenvolvimento de software. Aí passei num concurso, lá com 17, 18 também, não lembro. Uhum. 95 passei no concurso. Uhum. Então, com 20, na real, né? Tô jogando a idade um pouco para baixo, mas é tudo ali por volta dos Faz 20, uma média um aí. pouquinho. É aquele de 90 ali, 95, 97. Uhum. Então, eu já estava trabalhando, né, com isso e desenvolvimento de software é uma coisa que eu curto pra caralho Uhum. também. E eu lembro quando eu fiz isso, cara, eu fiz os passos do ritual mágico, eu olhei assim, tipo, abertura, conexão com a divindade. Eu olhei aquilo e pensei, caralho, eu sou um mago foda, É. né? Olha que troço foda isso aqui, porque os livros que eu conhecia não tinham aquele passo a passo de ritual mágico, Uhum. né? E isso fala muito sobre a juventude, cara, quando a gente começa no caminho, Uhum. saca? Porque, cara, os livros todos que eu tinha sobre magia não falavam sobre isso. Eu tinha uns 3 ou 4 livros só, Uhum. entende? E o que eu tava fazendo, mano, já era corriqueiro. Depois eu acabei pegando o Scott Cunningham, o Israel Regardier, o próprio manuscrito Z, né? O Z2, eu acho. Uhum. Tem os 3 Zs, né? Uhum. Mas o Z2, especificamente, da Ordem Hermética da Aurora Dourada, que é um dos manuscritos que rolavam na ordem no século XIX, eles já traziam essa sistematização do ritual em passos, Uhum. né? Então, quando eu olhei aquilo, eu pensei assim, beleza, pelo menos eu entendo o valor disso aqui, porque eu suei a minha camisa para fazer isso. E a gente já experimentou essa sensação algumas vezes, né? Vamos combinar. A gente achar que a gente estava inovando em algumas coisas, quando na verdade já tinha gente tipo, há séculos já fazendo algumas coisas, né? Mano, daí lógico, eu aprimorei isso com os passos do ritual, que eu acho que a essência do Pangrimorium tá ali, Aham. né? É o jeito que eu faço o ritual, até hoje. Eu pego aquele passo a passo, vou fazer um cerimonial. Eu pego o passo a passo, que é tipo a heurística ali, é tipo o algoritmo, Uhum. né? E eu vou preenchendo com o que eu vou fazer em cada passo, assim. Uhum. E porque foi a primeira coisa que eu realizei, pelo menos para mim, depois eu vi que não tinha tanto valor assim, vai, mas para mim foi o primeiro grande passo que eu dei em magia, Uhum.
e que até hoje ordena a minha prática. Todo o resto ali são anotações que eu vou tirando de vários lugares, poucas criações minhas, mas muita anotação de outros livros, Uhum. né? E o Pangrimório é meio isso, assim, o coração dele é esse passo a passo do ritual mágico. Legal. E aí todo o resto ali que preenche as 600 e tantas páginas são anotações de vários sistemas, de várias técnicas que vão formando o Grimório. Né? Legal. Legal. Dá um oizinho pra Laura, que chegou agora. Beijo pra Laura. E aí, Laura? Pois então, analista de sistema Mas segue o barco. não, e aí, Pangrimorium, daí surgiu esse Grimório Aham. e todo mundo curtiu, assim, falou, caralho, que livro foda. Só que assim, de novo, né, eu me vendo na galera ali no 2017 Aham. com aquela mentalidade que eu tinha lá na década de 90. Tipo, nossa, que troço foda, que troço massa, tem um monte de sistemas, tem um monte de símbolos, é místico pra caralho isso, Aham. mas beleza, o que que eu faço com isso aqui? Saca? Muito pouca gente conseguiu usar o Pangrimório Uhum. efetivamente. Eu lembro. E você lembra dessas Sim, sim, discussões sim, é assim, porque é né? normal, cara. Vamos combinar que assim, você experimentou com o seu livro que normalmente a maior parte das pessoas dentro do ocultismo não experimenta, mas esbarra nessa mesma questão, né? Se for parar para pensar, não é só o teu livro que colocou ali um passo a passo das coisas para você preencher e montar, né? As diversas técnicas dentro do esoterismo que a gente já conheceu, às vezes, por mais objetivas e simples que elas sejam, muita gente tem essa dificuldade, né? As pessoas esbarram e Não, não conseguem botar aquilo na prática, né? mas é pior até, cara, porque assim, porque o Pangrimório é um grimório. Ah, E o Grimório, ele é basicamente um livro de anotações, é um livro de gramática, saca? Já pegou um livro de gramática para dar uma olhada? faz tempo, hein? Putz. Uma gramática não é um livro de língua portuguesa. Você pega o livro de língua portuguesa do colégio, ele vai te explicando a língua, papai, como é que usa, e dá exemplo e tal, Uhum, né? O livro de gramática estabelece as regras, uhum, saca? Ele é um livro de anotações, assim. Então, o Grimório, ele é basicamente um livro de receitas. É igual o Dona Benta, que eu tenho aqui, né? Tipo, o livro de uhum, receitas. Ou, como você faz a coisa. Para você fazer aquilo ali acontecer, você tem que ter um pouco de manha do background que dá suporte para aquilo, uhum, né? E aí, assim, o Pangrimório é bem bom aquilo que eles propõem, de ser um grimório, de ser um livro de anotações. Mas aí que tá. Para você, sei lá, abrir lá o livro dos portais e fazer um ritual enoquiano, você tem que manjar de magia uhum, enoquiana. Porque o grimório é aquilo que você leva para o altar para você usar na hora, uhum. né? E precisa desse background. E isso é uma coisa que gerou um movimento de suprir essa falta, essa lacuna, Aham. né? De cultura esotérica, de conhecimento, de explicar como é que as coisas funcionam. Uhum. Foi daí que surgiu a ideia do podcast, saca? Por isso que ele chama Pangrimorium também, porque é para associar isso, mas a ideia do podcast é um podcast, então assim, você ouve para curtir, você ouve para se divertir, você ouve do jeito que você quiser, para passar o tempo, o que for, lavar louça, ouço um podcast para lavar louça, essas Aham, coisas, né? sim, normal. Tomar banho, né? Mas o Pangrimorium tem esse compromisso também de cada episódio ser instrucional, saca? Então, Uhum, se a pessoa quiser formar uma relação mais séria com aquilo, tipo, beleza, eu vou fazer um curso de introdução ao ocultismo e tradição esotérica com uhum, Panveritrax. Você vai no Pangrimorium porque o Pangrimorium, o podcast, né? aham, O podcast do Pangrimorium tem esse propósito de ser este curso para ao longo do tempo ir ensinando as pessoas e dando a cultura para elas para que elas consigam usar o Grimório, aham. saca? Foi essa a motivação inicial do Pangrimorium. Legal. Quer dizer, essa é a motivação inicial, né? Segundo, porque eu adoro falar sobre ocultismo. Terceiro, porque eu adoro falar, ponto, né? Eu achei que você fosse começar por aí, mas tudo bem. Sim, cara. O que vai ficar claro para as pessoas daqui a um tempo, né? Porque quem não te conhece direito vai perceber que esse é um traço marcante da sua personalidade, né? O que é ótimo, né? Cara, Porque no final das contas você tem bastante coisa legal para falar. Então isso não é um problema para mim. não sei, não sei. Estamos trabalhando isso, mas é, eu estou trabalhando para falar menos, não para extirpar isso. Cara, eu acho que o problema não é a quantidade das coisas que você fala, é o contexto e a forma como você fala, né? O onde, né? Você sabe que eu não tenho problemas com o fato de você falar muito, né? Até mesmo porque se eu tivesse,
esses 20 anos Assim, iam ser complicados. Que, aliás, diga-se de mas, cara, passagem, né? A gente já tá nesse rolê juntos aí há mais de 20 anos, né, cara? Então já faz um tempo que a gente se conhece. Então, cara, faz bastante tempo, né, Gui? faz. Agora que você falou ali, você tava puxando essas datas aí de 1997 e tal, É, é vamos pouco tempo lembrar depois que a gente se conheceu, cara. Ó, Vic chamando a gente de idoso, Vic, E, cuidado, hein? A gente sabe onde você hã? mora. Chamando o A Vic quê? chamando a gente de idoso aqui no chat. Falei pra ela cuidar que a gente sabe onde ela mora. Só que aí, dois velhos também, né? Eu ia ter medo de quê? Ah, cara. Mas eu tô pensando agora que a gente se conheceu, foi bem por aí mesmo, ali por volta dos anos 2000, né? Foi. Se eu não me engano, eu acho que entrei na primeira instituição de gnosticismo em 2000, que foi onde a gente se conheceu. Ah, Instituição pode crer. gnóstica, né? Que faz um... Eu tinha feito parte dessa instituição, daí eu saí, fui para uma outra escola gnóstica, foi onde eu fiz a iniciação do templo e tudo Aham. mais. Aí nossa, aconteceram umas zicas naquele tempo. O que vamos combinar, né? Gnosticismo é um imã pra zica, né, cara? Justo. A gente pode um dia só contar histórias sobre o A gente gnosticismo, vai, cara. Você acha? sobre escolas e templo, porque, porra. Não, mas também não só para ficar falando mal, dizendo, olha só, com o gnóstico só arruma treta com o gnóstico, Aham. né? Mas para discutir até os motivos disso, saca? Porque tem motivos por trás Claro. disso e que eu acho que é interessante um dia a gente usar esse espaço para Com discutir, certeza. porque até para as pessoas pararem e refletirem, né? Nas suas próprias escolas, assim, tipo, caralho, eu tô fazendo isso aqui, mano, vamos mudar de atitude, Uhum. né? Pelo menos eu espero que sim, porque, sério, galera, né, que tá no rolê gnóstico, mudem de atitude, porque chega uma hora que cansa, cara. Tanto rolê, cara, e assim, tanta treta nesses rolês que cansa, Sim, saca? sim, e também tem uma, né, cara? Eu acho importante a gente ter essa conversa com as pessoas eventualmente, porque vamos combinar que a maior parte das tradições não são o gnosticismo, não, tá? Sejamos honestos aqui nesse sentido. E, Autocrítica dentro de tradições esotéricas, religiões, ela praticamente inexiste, né? E quando existem essas críticas, elas são limitadas aos os membros mais antigos, conversas de corredor, e são coisas que muitas vezes não são conversadas abertamente, da forma como a gente pode vir a conversar aqui, para que as pessoas tenham uma consciência de que existem problemas, que as críticas precisam ser feitas. E nessa discussão até vai ser interessante trazer isso, porque é, esse movimento que eu estou fazendo e alguns dos projetos que eu estou querendo colocar aqui, ele se deriva inclusive dessas críticas que a gente fez ao longo dos anos, né? De coisas que a gente percebeu nas instituições e nas tradições, que eu não só entendo que estejam erradas, mas que elas devem ser é, melhoradas, né? A gente precisa pegar algumas coisas, aproveitar elas, em outras avançar elas e algumas outras abandonar completamente, né? Porque vamos combinar, tem muito lixo também, né? Dentro do gnosticismo, assim, que é onde a gente tem talvez um maior tempo de experiência, tem muito lixo dentro. E é muito importante que a gente olhe para essas coisas e seja capaz de perceber esses lixos, porque senão, não só o gnosticismo, mas qualquer tradição filosófica, esotérica, religiosa, ela acaba se tornando um elemento aprisionador, né? Em vez de ser algo que liberta as pessoas, ele acaba sendo um problema muito grande, né? E a gente tem experiência de sobra nesse sentido para poder contribuir, né? Para colocar isso para as pessoas, gerar esse movimento de tomada de consciência, né? Porque até onde eu sei isso não acontece com muita frequência. eu acho saudável, assim, uma crítica no sentido saudável, né? Porque nós dois ainda nos identificamos como gnósticos, Somos né? sacerdotes Nós somos gnósticos, inclusive, né? sacerdotes gnósticos, no exercício de sua função, Uhum. né? É engraçado isso, eu estava falando com a minha irmã É. hoje, e quando apareceu a primeira foto no Facebook, Uhum. né? No primeiro casamento público que eu celebrei, aí
uns membros da família comentando, nossa, mas que história é essa agora de que você é padre, né? Eu falei, meu, eu sou padre desde 2006, Aham, né? Fui consagrado sacerdote na minha religião desde 2006. É que o gnosticismo é uma religião muito discreta e pulverizada, né? justo. É porque ela tem esse cunho socialista, anarquista embutido nela. Não vou entrar na questão política aqui, mas no sentido de não, no bom sentido, assim, no Sim. sentido de não existir um órgão centralizador, a figura de um órgão centralizador, que é o que caracteriza esse tipo de organização sociopolítica, Aham, né? Como o anarquismo. Que você tem células que trabalham de forma autônoma e que se reconhecem como parte de um mesmo corpo, né? uhum, Os lumisiais e as escolas gnósticas são assim. Então, daí que a gente coleciona um monte de tretas, porque as tretas elas tendem a ser menores e pulverizadas, aham, né? E também porque é onde a gente conviveu mais socialmente, né? Eu estudo o rosacrucianismo desde... Tipo, eu estudo o gnosticismo, o rosacrucianismo e o neopaganismo, estudo e pratico há tanto tempo quanto, né? aham, Mas o meu estudo com as ordens Rosacruzes sempre foi à distância, né? Eu não sei o que acontece nas minhas aproximações com as várias ordens rosacrucianas, mas eu não me sinto tão cativado quanto foi pelo gnosticismo. Porque o gnosticismo é muito radical, é muito anarquista, é muito porra louca, né, aham. cara, na sua proposta. Eu gosto Sim, disso, sim. saca? Somos dois. O rosacrucianismo ele tem esse conservadorismo inerente. Não que eles sejam conservadores em si, mas ele, você entende? Ele tem uma pegada mais Sim. tradicional, né? Tão mais tradicional que E, quase todo mundo dentro do rosacrucianismo é bem tradicional. Tradicional, tipo, 80, 90 anos. eu ia dizer que não vou, nem vou falar, mas vou, você tem razão. Foda-se, é verdade. Infelizmente é verdade. Quer dizer, infelizmente, é um traço dessas ordens, né? É um traço. É, mas, assim, no neopaganismo também, tipo, eu nunca convivi muito socialmente com as comunidades neopagãs. Até tentei uma época, quando rolava encontro social pagão aqui em Curitiba, Aham, mas nunca rolou de eu ir, cara. Não sei por quê. Isso aí algumas vezes. aham, Tinha umas épocas que é porque eu tava numa fase de depressão meio foda mesmo, daí não fui. aham. Mas outras, sabe, tipo, sempre acontece alguma coisa. Ou tô num momento de depressão foda, ou acontece alguma coisa em casa, não dá pra eu ir. Uhum. E aí o gnosticismo acaba que foi das linhagens ocultistas que eu sempre estudei, é que eu convivi e me joguei socialmente, né? Aham. Então talvez por isso a gente tenha mais história de treta. Mas, ó, tem umas tretas, as tretas públicas da Rosa Cruz ali, dos neopagãos. Meu, todo mundo tem esqueleto dentro do Sim, armário. Todo mundo tem sim. treta. Isso não. É, vamos combinar, né? Não só essas ordens é, como o rosacrucianismo, o gnosticismo, mas tradições religiosas. Não tem como escapar disso aí, né? Isso é, inclusive, uma das coisas que eu quero discutir um dia. Se você tiver afim, claro, eu acho que você vai gostar de conversar sobre isso, que é justamente As tretas sempre, né? Lógico. treta, cara. A gente que tá aí nesse rolê há muito tempo, a gente já viu gente se decepcionando profundamente com o budismo. E aí você fala, pô, dentro do budismo, né, você olha pra monja Koen, você olha qualquer monge budista lá, carequinha, todo sorridente, né? Fala, pô, que pessoa, né, bacana, olha só que simpática e tal. Mas onde tem ser humano, a treta vai junto, né, cara? O lance. Mano, esse é o ponto. O ser humano, nada sobrevive ao ser humano. Nenhuma boa ideia resiste à mão do ser humano, É. cara. Então, a ideia pode ser sensacional no mundo das ideias, na ideologia, Aham. né? Mas quando você traz para a prática, como são seres humanos trabalhando, isso vai acabar bagunçando o negócio, Sim. né? Tipo, para ser bem gentil. Ok, ok. E é uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu acho, sabe? De que as coisas elas só são perfeitas, a perfeição ela só existe dentro da nossa mente. Ela não existe em nenhuma outra parte do cosmos e em nenhum outro plano de existência que não confinada dentro do nosso próprio espaço psicológico. Uhum. O que deveria fazer a gente refletir muito sobre essa questão do conceito de perfeição e da ideia de projeção, né, Uhum. velho? Que daí acaba a projeção, que é o que gera a expectativa, o que está ali, a irmã gêmea da Sim. expectativa, e que vai gerar frustração, Fato. né? Aham. E isso é com tudo, né, cara? É com as relações humanas,
é com o teu trabalho, é com tua faculdade, com a tua profissão, é com a tua série de TV, Aham. né? Tudo bem que tem algumas que são uma merda mesmo, vai. Tipo, última temporada de How I Met Your Mother não tem discussão. Uhum. Ali não foi projeção, a última temporada é uma bosta mesmo, na Como real. eu não assisti, eu não posso opinar. Mas, né? Eu acho que eu te entendo fazendo comparação com outras séries. Né? Não dá pra dizer que não. Final de Lost. Então, apesar que eu não achei final de Lost ruim, É. Tá, né? não vamos entrar nisso. Eu não, Não vamos falar. Não, tudo bem, tudo bem. Eu trago um exemplo que é unânime, assim, tipo, o último episódio de Star Wars. Você tá falando do último filme? Aquilo ali, aquilo ali não é uma questão de projeção, aquilo ali é ruim mesmo, cara. Tipo, ele é ruim de várias maneiras por vários motivos. Assim, podem existir frustrações, só que eu quero dizer com isso que podem existir frustrações Aham. reais. Mas no final das contas também é tudo uma construção mental, vai. É porque Ah, a gente assistiu Star Wars, criou uma pira, mas se for pra ser crítico pra caralho com Star Wars, nossa, velho. Eu já vi gente achincalhando os Ewoks. E, putz, porque tem uma certa razão, assim. Mas a minha memória emocional com os ursinhos lá não Mas no dá. final das contas também vão combinar, cara. É aquilo que eu já te falei um monte de vezes. Star Wars é novela, novela no espaço. É espada com. Novela com Não, sabre de é. luz, cara. Coloca um sabre de luz na mão da galera da Globo lá que vai meio que vai dar na mesma. Só que Mano, pior, né? Bem pior. mano, puta que pariu. É total novela, Aham. né? Tipo, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. O quê? Eu sou seu pai. Não! Não! Cara, é É, muito o novela, cara se né? Aí joga no o cara vai buraco. lá, ele dá um pega na mulher, aí depois, então, eu descobri que nós somos irmãos. Não! Não! Saca? É tudo Que se você assim, colocar isso cara. em perspectiva com Game of Thrones, por exemplo, essa coisa fica bem mais irrelevante, né? Ok, vamos deixar isso aqui por aqui Não, tá. também. Ok. Mas, Ok, você quer seguir por não, aí? não, melhor não, vamos deixar quieto isso aí. Mas, cara, essa coisa da frustração que você tá falando aí, ela é interessante, assim, até mesmo pra gente poder pegar e deixar claro para as pessoas que estão acompanhando aqui que a gente tá falando sobre esse processo de frustração de um ponto de quem viveu isso intensamente. Eu diria, Exato. inclusive, que a gente fala como quem sobreviveu a essas coisas, porque ao longo aí de algumas décadas nesse rolê, a gente já viu muita gente perdendo essa batalha, assim, abandonando e deixando pra lá. Não, é o padrão, É, inclusive. que a O gente padrão. entende que faz parte do processo, né? De uma certa maneira, assim, porque Ah, cara. eu, eu Então, entendo o que você quer dizer. Eu entendo. porque assim, sim e não, Sim, né? não. Porque se a gente for olhar a história da tradição esotérica ocidental como um todo, Uhum. vê lá, pega desde o Egito. O Egito é foda, né? Porque o pessoal sempre joga essa porra pro Egito, a tradição esotérica ocidental no Egito, Sim. né? Sei lá, pega desde a criação das ordens esotéricas como a gente conhece, né? Do século X para cá, Uhum. né? Da Renascença para cá, para ser mais justo. Uhum. Mano, sempre foi uma coisa que é para as minorias, saca? Porque é muito comum essa coisa de você entrar e ver que não era bem aquilo que você queria. O que a galera fazia antigamente? Selecionava pra caralho. Tipo, pegava aqueles indivíduos que tinham de fato maturidade, entendimento num lado, Uhum. né? Mas por outro lado que queriam também, que tinham a mesma pira, sabe? A mesma vontade, que tinham o mesmo desprendimento para aceitar certas coisas, Uhum. entendeu? Aceitar que a maçonaria vem do Egito, por exemplo, saca? Comprar essas coisas, comprar que o tarô vem do Egito, que, sei lá, que o Chan vem do Egito, que a porra toda vem do Egito, Uhum. né? Tudo bem, a construção mitológica da coisa, mas você entende o que eu quero Sim. dizer? Você tem que pegar um sujeito que seja inteligente o suficiente para produzir alguma coisa dentro da ordem, Uhum. mas que tenha essa suspensão de descrença, né? A ponto de acreditar no Egito mítico, na Atlântida, nessa porra toda, né? É. E antigamente o pessoal. E outra, e entender que são seres humanos, né? Tá disposto a botar a sua parte da sua vida espiritual na mão de um outro ser humano, no sentido de conduzir ele como uma autoridade na ordem. Sim. E aí, por isso que as ordens sempre foram pequenas, por isso que sempre foi muito pouca gente que entrou para a maçonaria, no passado, pelo menos, Uhum. né? Rosa Cruz também, sempre foram pequenos círculos, porque os caras testavam,
para quando aquele sujeito entrasse, eles sabiam que aquela pessoa ela ia curtir. Sabe? Que ela tá no mesmo rolê. Aham. Ela tá na mesma vibe, assim. Aí, com a democratização do negócio, e é bom, toda democratização é boa, na minha opinião, aí a gente tem que entender que vai vir um monte de gente que não vai topar essa suspensão de descrença. Mano, sério mesmo que você tá me dizendo que esse baralho aqui veio do Egito? Não, você tá de sacanagem. Sério mesmo que você tá dizendo que essa ordem aqui e tal veio do Egito? Não, né, Uhum. mano? Né? Que isso aqui veio da Atlântida, que isso aqui veio, sei lá. Você entende? Apesar de que vamos fazer um E, pequeno parênteses aqui, vamos combinar que nos últimos cursos que a gente deu e presenciou, tem muita gente disposta a acreditar nessas coisas ainda, né? não, tem, lógico, sempre existirão. E aí, só que antigamente os testes eram colocados no sentido bem prático, porque tinha que ter um Uhum. equilíbrio. Tem que ter a pessoa disposta a acreditar e se jogar, mas ao mesmo tempo com um instinto, nem somente, mas um instinto racionalista, um instinto racional suficiente para poder lançar uma crítica sobre aquilo em algum Uhum, momento, sim. né? Para não pirar no negócio. Aí quando você abre para geral, assim, o que acontece? As pessoas vão entrando e vão ficando por tentativa e erro. A gente não seleciona mais para quem a gente entrega, entrega para todo Uhum. mundo, né? É aquilo que o Samael e o Crowley e muitos outros dizem. Vai lá, entrega o negócio e o sujeito vê o que ele faz com aquilo, Uhum. né? Daí você tem as pessoas que estão no centro, que conseguem lidar com o negócio, comprar o mito até o ponto que ele é útil e botar a crítica em cima, Uhum. mas vocês têm os dois extremos, a galera que entra e dá risada do ritual simbólico do templo. Em todas as ordens acontece isso, Uhum. né? Tipo, você tá de sacanagem comigo que é isso que vocês fazem aqui dentro. E é isso que vocês guardam de segredo, Uhum. né? Eu já vi muito isso Eu não, acontecer. eu nunca peguei uma figura dessa, não, Não? ainda não. Não, é que assim, as pessoas são mais discretas do que isso. Eu tô, Ah, ok. tô botando um contraste O que é uma aqui. pena, porque você sabe que eu gosto dessas coisas, né? Se a pessoa fosse desse jeito, eu ia achar bem mais engraçada a situação, né? Mas enfim. Na real, eu já conversei com as pessoas que se decepcionaram foda com o ritual Uhum. simbólico. Sim. Então, talvez não nesses termos, mas já aconteceu sim. Uhum. E o oposto também, do cara comprar coisa, aliás, o oposto é um problema. Porque é a galera comprar demais. Ah, Não, tá. porra, nós vem toda do astral, o tarô foi feito no Atribuindo Egito, a um valor maçonaria. irreal para algo que não tem. E, e pira, exato, pira naquilo e não consegue ser prático naquilo. Uhum. O problema é que as pessoas céticas, elas simplesmente saem e vão zoar a gente na internet. Acho que elas estão no seu total direito e razão. Aham. Agora, as pessoas que compram demais o rolê, elas ficam, cara. Esse é o problema. É. E aí você tem que chegar pro sujeito e falar assim, ó, cara, não pira muito não, isso aqui é um símbolo. Saca? Isso aqui é simbólico, Uhum. né? Tipo, você tá viajando numa existência real, concreta, objetiva, sei lá, de Anubis é o grande mestre da lei. Cara, isso aqui é um símbolo, cara. Tá? Isso aqui é um símbolo para uma verdade. O símbolo é um veículo para uma verdade, Uhum. né? Só que a pessoa olha, sabe aquela coisa do mestre Zen, budista, whatever, que aponta para a Uhum. lua e o discípulo olha para o dedo do Uhum. mestre, né, e não vê a lua. Uhum. E aí a galera se perde no símbolo e esse pessoal que fica pira, É. né? Porque, principalmente no gnosticismo, que mexe com sexualidade, que mexe com autoanálise psicológica em níveis profundos, Sim. né? Sim, mas você sabe que isso sempre trouxe muita reflexão, principalmente nas nossas conversas, né? Sobre essa questão do tratamento da sexualidade dentro de um contexto espiritual, né? Religioso, que Sim. seja. E é muito louco, assim, perceber, depois de tantos anos, que apesar de tudo, cara, o gnosticismo ele faz esse trabalho mal feito, bem mal feito, na real, vamos combinar, mas ninguém mais fala, cara. Assim, você tem muita gente doida falando, muita gente com palco falando sobre sexualidade, mas você encontra muito pouco de gente tratando o assunto como eu acho que ele merece, como mereceria ser tratado na real, né? Que é uma das minhas Sim. intenções com esses projetos que a gente está fazendo, de pegar assuntos como esse e falar, ó, tá, gente, vamos parar com essa loucura aqui de ficar vendo coisa onde não tem ou de ficar desvalorizando o negócio só porque você não entendeu. E vamos olhar para essa coisa aqui com um olhar mais crítico, mais inteligente,
né? Vamos olhar com carinho para isso aqui. Vamos ver o que tem de bom nisso aqui. Vamos conversar sobre isso, né? Na verdade, fazer valer o princípio simbólico por trás do selo de Salomão, Uhum, né? A ideia dos dois triângulos que se encontram, uhum, sabe? A gente tem que trazer algumas coisas materiais para um âmbito um pouco mais espiritual, eu acho, uhum. né? Pegar algumas coisas que são mais biológicas, práticas e buscar a espiritualidade delas, mas ao mesmo tempo olhar para essas coisas que são as normas e as propostas espirituais e trazer pra um sentido um pouco mais realista, Verdade, né? verdade. Principalmente a questão da sexualidade. Oh, não, o sexo é sagrado. Beleza, tranquilo. Eu entendo que sim, hoje. Mas eu entendo que sim, porque eu fiz essa porra funcionar, Uhum, entendeu? Durante muito tempo da minha vida eu levei isso como crença e me atrapalhou muito, cara. uhum, Me atrapalhou muito, assim, gerou muitos problemas psicológicos que eu tive que dissolver, lidar e trabalhar, uhum. né? Tanto num processo de autoconhecimento, quanto num processo de análise mesmo. Eu acho que todo ocultista devia fazer terapia com Sim, é psicóloga, isso. cara. Isso é uma coisa que muita a galera que estiver assistindo com a gente aqui vai perceber que vai se tornar uma constante. A gente, apesar de lidar muito com técnicas e abordagens filosóficas, religiosas, esotéricas no tratamento da nossa psicologia, a gente defende a ideia de fazer um tratamento, um acompanhamento com um psicólogo muito, assim, porque é algo de um valor muito grande. Nossa Senhora. A ideia aí entra a desconstrução do conceito da terapia alternativa, Hum. né? Mano, terapia alternativa é uma insanidade, cara. A terapia não pode ser alternativa. Ela tem que ser complementar. Graças a Deus, os terapeutas, de um modo geral, holísticos, têm trabalhado nesse sentido, né? É, naquelas, né? Não, nem É, tanto não vamos assim. Não, generalizar tanto assim, não. você tá mais por dentro do Não, que só daqui eu, a pouco a assim. galera quântica entra aqui e começa a dar porrada na gente. Então Tá vamos bom, devagar aí. beleza. Mas no sentido. Tá, vou levar isso para um outro lado, É. então. E eu sei que a gente discorda em alguns aspectos nisso, isso valia até um dia a gente conversar mais profundamente nisso, talvez, sobre essas coisas, Uhum. mas essa questão da ciência versus religião, Aham. sabe? Essa dicotomia da crença e do fato, né? Velho, eu não consigo entender como ainda hoje, né? 2021, século 21, cara, as pessoas ainda se pegam nessa armadilha de ciência versus religião versus ocultismo, saca? Aham. Porque são coisas completamente distintas. A ciência, ela faz o que ela tem que fazer porque ela tem um foco muito Aham. específico, né? Sim. O método científico, ele não é um método para encontrar a verdade como um todo. Não é um método único para tudo. Ele serve para aquilo que ele foi desenvolvido, Uhum. né? Talvez alguns cientistas que estejam trabalhando para ampliar isso, estão de fato, né? Uhum. Mas o método tal como ele é hoje, ele se foca naquilo. Ele é materialista em essência. Não tem problema nisso, Uhum. né? A ciência ela trabalha nesses aspectos, ela lida com estas coisas da matéria, do corpo, da biologia, da física, da química. Isso é a ciência, né, Uhum. velho? É com que ela lida. O ocultismo não lida com isso. O ocultismo vai lidar com os aspectos dos planos sutis da consciência, da consciência em si, Aham. né? Do como ela pode se desenvolver, para onde ela pode se desenvolver, né? E do como fazer esse movimento. Uma coisa não compete com a outra, Justo. né? Aí tem muita gente que fica nessa, assim. Eu já fui procurado por algumas pessoas que me perguntavam assim: eu estou passando por algumas dificuldades e você acha que eu devia fazer meditação? Você acha que eu devia fazer mantra, Aham. né? Eu disse, não, cara, não, muito pelo contrário, você tem que se afastar, não fazer meditação, não fazer mantra e buscar rapidamente a orientação de um psicólogo e de um médico de saúde mental. Uhum. Porque são coisas distintas, Uhum. né? O médico de saúde mental, o psicólogo, eles vão trabalhar coisas que o ocultismo não vai, Uhum. né? Então, uma coisa não substitui a outra. É. Eu tô com um problema, eu tô com síndrome do pânico. Cara, você precisa buscar a ciência para lidar com isso. Uhum. Porque isso vai atrapalhar.
o seu processo no ocultismo. Você precisa estar bem com isso, saca? Para daí você trabalhar o ocultismo. Você precisa estar bem com os aspectos funcionais de si mesmo, tá trabalhando direitinho, tá resolvido com a sociedade, para você daí fazer um processo de autoanálise com o ego, de você trabalhar com a tua sexualidade no sentido sagrado, né? E deixa eu até fazer um pequeno parênteses nisso aqui. Inclusive já rolou um Talvez, ocultismo quântico no chat aqui, tá? Já tá surgindo já uma coisa nova. Só dar um pequeno parênteses no que você falou, cara, que, assim, só deixar claro para quem tá assistindo que, assim, isso que o Pan falou é importante e é isso aí mesmo, a gente não discorda nesse sentido. Só saiba que, assim, não existe, como ele também já disse há um tempo atrás, um momento perfeito ou ideal para que você realize teus trabalhos esotéricos. não, Porque, não. assim, a Boa, vida é boa. uma zona, gente. Desculpa eu falar isso pra vocês, assim, se isso, né, vai gerar um desencanto aí. Mas, tipo, a vida é foda, cara. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, assim, que exige demais da gente em muitos sentidos, em níveis que antes não era exigido, né? Antigamente o cara tinha problema lá, ele falou, porra, eu tenho que caçar pra comer. E aí ele tinha problema de caçar e não ser caçado. Hoje em dia, em compensação, a gente compra a comidinha pronta no mercado, mas você tem que lidar com uma imensidão de problemas psicológicos, principalmente derivados da sociedade e do mundo como está organizado. Então, esses tratamentos e essa busca por um mínimo de equilíbrio e estabilidade para que você consiga realizar esses trabalhos é importante. Só saiba que não entra na ideia de que, putz, eu preciso esperar para fazer tal coisa, porque esse esperar nunca chega, tá? Exato, exato. Cara, parece isso parece nubice, né? Mas eu vou falar para você que esses tempos atrás me peguei nisso ainda. Sabe aquela coisa, porra, 20 anos de curso? Aham. Tipo, eu tava lá, tipo, postergando algumas práticas místicas minhas. Uhum. E, tipo, não, cara, eu primeiro preciso resolver isso aqui da minha Uhum. vida, né? Preciso dessa estabilidade aqui, né? Tipo, material, física mesmo, né? Eu vou cuidar da minha saúde aqui primeiro para depois fazer tal coisa. Uhum. Enquanto uma coisa não depende exatamente da outra, são coisas Justo. concomitantes. Lógico, você tem que ver se uma coisa não vai atrapalhar diretamente a outra. Óbvio. Por exemplo, eu já conversei uma vez com uma pessoa que ela estava com eventos, eu não vou lembrar o nome, mas assim, que tende a esquizofrenia, Uhum. sabe? Uhum. Tava tendo problema, inclusive era de uma outra vertente que não era nem do gnosticismo que a gente trabalha, Uhum. e que veio pedir alguma ajuda, assim. E estava tendo os problemas nesse sentido, procurou um profissional de saúde mental e ele diagnosticou, Uhum. né? E veio perguntar para mim, tipo, tá, como é que eu faço, assim, o que que eu posso usar dentro do ocultismo para complementar isso? Falou, cara, esse é um ponto complicado, porque esse é um ponto onde, como a gente lida muito com símbolos, como a gente lida muito com o universo abstrato e com a exploração desse universo abstrato, e às vezes até com uma certa admissão de materialidade de algo que necessariamente não é material, Uhum. para fins práticos, você Sim, entende, claro. né? A gente às vezes admite a ideia, por exemplo, de uma entidade extrafísica para fins bem práticos. E às vezes não necessariamente uma entidade extrafísica, a gente nem busca avaliar isso porque não importa para o nosso propósito. Um ritual de evocação mágica, por Uhum. exemplo, né? Agora, você pega uma pessoa que ela tem problemas com esquizofrenia, ou alguma tendência nesse sentido, Uhum. sabe? Eu não sou psicólogo, então eu não manjo dessas partes, mas algum distúrbio dissociativo de realidade nesse sentido. Uhum. Aquilo vai fazer muito mal para ela. Fato. Como a gente já viu na prática, a gente já pegou pessoas assim que tinham problemas e que a coisa foi fogo na gasolina, né, cara? Gringola, É. né? É o que eu falei para ele, ele falou, meu, nesse ponto, as duas coisas é nocivo para você. Você tem que se afastar, pelo menos por um tempo, Uhum. das práticas religiosas, de um modo geral, até que o teu médico, né, te diga que você tá ok para isso. Uhum. É raro isso, mas assim, existe esse ponto também, tem que De prestar fato. atenção. Sabe? Mas por isso que é importante psicólogo, né? Às vezes um psiquiatra, se você acha que é interessante, ou se o teu psicólogo acha Uhum. interessante, porque psiquiatra não morde, psiquiatra não tranca você numa sala e diz, toma esse remédio aqui, né? Não, cara, ele conversa contigo, ele negocia Sim, contigo, sim. né?
Não põe uma arma na sua cabeça. Ele tá ali para te esclarecer, para te ajudar, Uhum. né? Por isso que é legal ter essa mente aberta pro lado material da coisa, para daí você saber separar as coisas, Sim. né? O que é doença e o que não é. Daí eu posso dizer com certeza hoje que as minhas experiências de clarividência são de clarividência, não são distúrbios mentais de nenhum tipo. Uhum. Por quê? Porque eu tenho acompanhamento com profissionais de saúde, Uhum. né? Então, e a gente conversa sobre essas coisas. Então, é bem clara essa fronteira. Só que é clara para quem consulta profissionais dos dois lados, Justo, né? justo. E esse tipo de coisa que você está falando é bem interessante, porque eu acho que ela reflete muito o espírito das coisas que a gente está fazendo aqui. Para quem está assistindo, até conseguir começar a pintar um quadro disso que a gente está querendo fazer nos nossos projetos individuais, nesse projeto aqui, que é ter essa percepção de trazer essas coisas para a realidade, unir essas coisas, porque dentro das tradições, dentro de muita religião, muita ordem hermética, aí você não tem esse tipo de abordagem, você não tem esse tipo de conversa, muito pelo contrário. Às vezes eles vão na direção oposta, dizendo para você, não, não faz isso, deixa disso aí, não Exato. toma um remédio, não faz não sei o que e tal. Eles trabalham contrariamente, em vez de ajudar, eles te atrapalham. E esse é o tipo de coisa, tá, gente, que a gente já deixa aqui bem claro já, de que a gente não vai fazer, a gente quer fazer o contrário, inclusive. A gente veio para botar fogo no parquinho aqui. A gente não veio para poder perpetuar a ideia antiga e umas coisas assim, porque É, não tem cabimento. E se você está buscando isso aí, desculpa te decepcionar, mas tem muita gente já fazendo isso aí por aí. Não é a nossa intenção, tá? é verdade, a gente está aqui para falar dos projetos e tal, né? Também, Mas também. mas é importante isso, isso pontua mesmo uma forma que nós dois trabalhamos, né, nesse Uhum. sentido. E que os projetos são focados nisso, sim. Tipo, o Pangrimorium, o podcast, Uhum. né? Que eu pretendo retomar agora, que tá dando para fazer isso, Legal. né? Ele é um podcast sobre ocultismo, Uhum. né? Não é um podcast sobre ciência, não é um podcast sobre religião. Até certo ponto é sobre religião, É. né? Podcast sobre arte, é um podcast sobre ocultismo. Uhum. É sobre filosofia? Sim, sobre o viés ocultista. É sobre religião? Sobre o viés ocultista, né? Uhum. Então ele não concorre com religião, não concorre com filosofia, não concorre com ciência, saca? Uhum. Porque são coisas distintas que você deveria estar prestando atenção e acompanhando paralelamente, né? Uma coisa não concorre com a outra. E também uma coisa não vem antes da outra, como você Sim. falou, né, Gui? Tipo, não tem isso de, mas, putz, mas eu tô uma amiga uma vez que ela tava tomando antidepressivos, Uhum. né? Assim, mas eu tô tomando antidepressivo, cara, não dá pra eu praticar projeção astral, eu queria muito sair do corpo, Uhum. né? Eu já tomei antidepressivo pra caralho, eu posso dizer que Nós atrapalha. dois. Diga-se de Né? passagem. E nós dois, depois de anos de estrada aí. Vamos deixar isso aqui anotado só para que as pessoas. Vamos começar a tirar esse Isso. estigma dessa coisa aí, né, Não, meu? não tomei antidepressivo antes e depois encontrei o ocultismo, a magia, a ignorância. Não. Durante, Aham, concomitantemente, né? aham. É porque não E é uma assim, fórmula mágica do negócio que acontece na tua vida. Ah, agora estou curado, encontrei Jesus não. e agora, minha vida tá. Não, não Não, é por cara, aí, pô. e acontece muito isso na comunidade esotérica, da galera falando assim, mas tu não é um magão foda? Por que tu tá Tu não é o gripado, fodão? né? Não, fodão? Tu não é fodão? Por que tu tá sem grana? Sim, Saca? sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, velho. Porque o ocultismo não é. O ocultismo não é. Não substitui faculdade. O ocultismo não substitui medicamento. O ocultismo não substitui cuidado com a saúde. É outra coisa, né? Uhum. E aí, e sim, os projetos eles vão ser sobre essa perspectiva, Uhum. né? Até aproveito para avisar que essas redes sociais que estão aqui embaixo das nossas imagens aqui das telinhas, elas estão também na parte de informações. Eu ia colocar um robozinho para vocês conseguirem pegar os links no chat. Não consegui configurar isso hoje porque eu estava chapado por conta de um relaxante muscular. Eu estava Isso, emprestado. GG. Mas assim, aqui na seção de sobre tem lá uns cardzinhos que vocês conseguem pegar os links por aí. Se você não tiver o link, pergunta pra gente no chat aqui,
que o Cris, inclusive, já falou agora, o Cris, que eu vou chamar de Pan e de Cris e de Mano de vez em quando, todas essas três. Só pra deixar claro, isso é bom também, já que a gente tava. Esse episódio é pra falar sobre nós, né? Meu pai não me batizou de Pan Veritrax, tá? Meu pai, ele era hippie, sim, mas não esse ponto. Meus avós, eles iam ter um treco. Apesar de que rola uma história, minha mãe comenta que ela queria me batizar de Krishna. Ela chegou assim, como é que vai ser o nome do seu filho? Vai ser Krishna. A minha avó olhou e falou assim, mas nem fudendo, cara. Não vai nem pau, né? Daí que o meu nome é o mais... Assim, ele nasceu, segundo a minha mãe, como uma forma de ironia. Tem que ser um nome cristão? Então vai ser Cristiano. Puta, Né? então você descobriu que o seu nome é pra zoar a tua avó, na verdade. Foi tipo uma rinha, uma briga entre a tua avó e a tua mãe. Segundo minha mãe, foi. Foi meio paternidade é uma maravilha. Eu acredito que sim, cara, porque minha mãe era esse tipo de pessoa. Quando eu tinha o cabelão comprido até a cintura, assim, aí eu cortei. E o dia que eu cheguei em casa, com o cabelo cortado, né, eu fui dar bom dia pra minha mãe, ela olhou pra mim, meu cabelo curto, com uma cara de desgosto, e ficou o dia inteiro sem falar comigo. Porque eu tinha cortado o cabelo. Eu imagino que essa história do nome seja verídica, assim. Mas meu nome é Cristiano e Panveritrax é nome mágico, né? Surgiu lá nos processos, nos trabalhos de magia noquiana. Nome mágico é uma técnica, inclusive, né? Interessante isso. Os antigos tinham muito isso, os antigos magos, na tradição mágica, de você criar um nome mágico. O nome mágico, ele é uma espécie de... Assim, você configura a tua persona. É a mesma ideia do eu lírico. Para quem tá ligado no eu lírico da literatura, da escrita, né? É a mesma ideia do eu lírico. Tipo, você não é só um pseudônimo. O Fernando Pessoa, né? Não escrevia sob a pena do, sei lá, digam, dos eu líricos do Fernando Pessoa, tem um monte. Eduardo Campos. Eu não escrevia e assinava Eduardo Campos só porque, não, vou escrever aqui para ser diferentão. Não, aquele eu lírico dele tinha toda uma personalidade, um estilo de escrita própria. Ele evocava para a personalidade dele aspectos específicos da personalidade, né? Na magia é a mesma coisa. Você usa um nome mágico para evocar esses aspectos da tua personalidade que vão ser úteis para a prática da magia. No meu caso, como eu sou meio vagabundo e meio, né, foda-se, assim, eu acabei, o Panveritrax devia ser só um nome mágico para uso dentro do ritual, né, como os pagãos, os neopagãos mantêm até hoje, né, os wiccanos e outras vertentes pagãs mantêm até hoje a ideia do nome mágico, né, teu nome de batismo na magia. Então tem esse contexto, né, de você se identificar com a prática da magia através do teu nome mágico. Tem o contexto hermético, né, de ser um moto, né, um mote, a tua motivação dentro da magia, né? Mas, cara, internet, né, meu? Eu acabei usando o Panveritrax pra tudo. Entra no joguinho lá, Panveritrax, entra no... meu nick pra tudo, vai no WoW, Panveritrax, né? Meus personagens de Diablo, o primeiro é sempre Pan, o segundo é sempre Panveritrax. Assim, criativo, cacete. Super. Eu tô mudando isso, eu tô mudando. Os meus personagens atuais de Diablo 3, eles têm... Tá, pelo menos no console eles têm outros nomes. No PC deve ser não que nome seja uma coisa relevante no Diablo, né? Vamos combinar isso aí. Cara, até que... Não é não. não é. É só socar o botão e explodir capiroto mesmo. Não tem muito. Mas só para explicar a questão do Panveritrax e do Cristiano Alexandre Moretti, né? Vocês vão achar os dois aí. Inclusive, o primeiro livro que eu publiquei, que foi o Aura Sapiência, não foi o Pandrimónio, eu coloquei... Porque a Aura Sapiência, na verdade, é uma coletânea de artigos que eu escrevi 10 anos atrás, em 2010. Foi meu primeiro projeto para falar sobre o ocultismo, e ali você já vê um certo sentimento reformista, né? Um certo sentimento de crítica, assim, porque eu não vou escrever um livro só, ou escrever uma série de artigos, era um blog na época, né? Para falar sobre gnosticismo, sobre magia, sobre cabala, do jeito que já estava sendo falado. Então já tinha um tom subversivo ali, tanto que eu acho que assim, eu acho que esses artigos são válidos e úteis até hoje, que uns anos atrás eu, né, tipo, juntei todos eles e publiquei em forma de livro chamado Aura Sapiência. A Aura Sapiência era o nome do blog antigo, né? A fonte da capa do livro era a fonte que eu usava no blog. Tem toda uma questão nostálgica nesse livro aí. Mas é uma série de artigos, então, que vai
apresentar e criticar no bom sentido vários aspectos da tradição esotérica ocidental e da magia, mas eu lembro que no final dele tem lá uma espécie de biografia. Que muita gente perguntava, e você vem de onde? Faz o quê? Né? O que você come? Onde você vive? Né? E aí, tipo, eu fiz uma espécie de biografia na época do blog mesmo. Eu dei uma atualizada nessa biografia, foi a última coisa que eu mexi, né, no Hora Sapiência. Eu quis manter os artigos todos certinho. Eu só mudei os mas e as vírgulas porque, sério, cara, eu sou uma merda no escritor. Eu tenho uma fixação por mas e vírgula. Mas... Nossa, velho. Então eu mexi um pouquinho nos textos. Mas tem lá essa biografia e eu falo, meu nome é Cristiano Alexandre Moretti, né? Panveritrax é o meu nome mágico. Então não é nenhum tipo de segredo, não é uma coisa para ocultar meu nome, nem nada disso. Né? É só hábito mesmo. E aí, como eu jogo RPG e faço outras coisas assim, eu tenho pretensões de fazer mesa pública e joguinhos e coisas do gênero, eu gosto de separar as coisas. Então vou assinar como Panveritrax aquilo que é mágico. Legal. Né? Inclusive... Apesar que, mano, apesar que isso é mentira. Tá? Eu acabei de me dar conta, tipo assim, sério, pô? Não, é mentira. Porque vai entrar em qualquer fórum de Discord de RPG, tá lá, Panveritrax. E ó, tá ficando gravado aqui. É mentira, foi pego na gravação, irmão. Já era. É uma intenção, eu gostaria de separar esse negócio. O Panveritrax é o meu eu lírico mágico, né? Mas a coisa tomou uma proporção que foda-se também, sabe? Cara. Sim. Meu canal de RPG é Panveritrax, eu entro no Discord com Panveritrax. É isso aí. Os meus amigos mais recentes de 10, 15 anos pra cá me conhecem todos como Pan, então... Só vai. Já tá nesse barco, você só vai, cara. Inclusive, eu não coloquei nos links, tá? Mas os livros do Pan você encontra aonde que tá agora os seus livros? Só para que as pessoas saibam, assim, que... No mundo, né? Onde que estão? O Aura Sapiência tá na Amazon. E quem tem lá aquele plano do Kindle Unlimited consegue ler, eu deixei aberto lá. Então dá para comprar físico também. Tem um pessoal no Brasil que eu não sei, tem uns esquemas com a Amazon e vendem um livro físico aqui. Então ele é basicamente uma coletânea de artigos, tá? Ele é bem geral, assim, sobre ocultismo, magia. Tem uns que hoje eu acho bem chatos, na verdade, vou admitir. Mas olha, tem uns 2 ou 3 artigos ali que eu acho muito bons mesmo. O último, principalmente, sobre os mistérios de Lilith, Sofia, eu acho bem interessante. É bem recomendável. Apesar de ser um pouco avançado, o Aura Sapiência é assim, é um pouco avançado algumas coisas, outras coisas são bem básicas. Ele não tem critério nesse sentido, né? Esse, por exemplo, que fala do caminho de Lilith, Sofia, é bastante avançado. É para quem já está praticando magia sexual, para quem já pratica magia cerimonial, e tem algum traquejo com a prática mágica e com evocatória, principalmente. Mas ainda assim, filosoficamente, ele é bem interessante. E tem um outro artigo ali que é bem bacana. Mas esse está na Amazon. Né? E o Pangrimorium, ele ainda está no Clube dos Autores. Eu coloquei no Clube dos Autores para publicação. E lógico, tá pirateado em trocentos lugares aí, né? Não que você esteja dando uma dica aí, mas tem pirateado na internet. Não, bem tranquilo. Pessoas, bem tranquilo pra mim, tá? Tipo, porra, Pan, queria ver teu livro, cara, mas sei lá, não tô acostumado a pagar por livro, não quero pagar por livro, não tenho grana. Não é nem a questão, cara, na boa, não é nem a questão de não tenho dinheiro. É tipo, velho, não quero pagar. Tranquilo, irmão, eu não tenho problema com isso. Se a pessoa for honesta desse jeito, até eu não tenho problema com isso, vamos combinar. Vai lá e baixa. O livro, tanto que a primeira vez que eu esbarrei com o livro pirateado num grupo de Facebook, eu olhei e falei, Pangrimônio. Cara, caceta, escolhi um nome que já existe. Eu baixei e falei, não, é o meu, que da hora. Eu achei bem da hora, na real. Caralho, eu estou sendo pirateado, que massa. Então, né, se vocês procurarem direitinho, vocês acham, mas se quiserem comprar o livro físico, tá no Clube dos Autores. Não compre no Mercado Livre, que no Mercado Livre tem gente vendendo livro a 600 pila, Puta, cara. Você vê... Cara, o teu livro tem quantos anos que você lançou ele? 2017. 2017, tem 4 anos o livro aí. Já tem gente vendendo no Mercado Livre o livro
dizendo que é a última cópia, a cópia perdida, e não sei o Exato. quê, criando toda uma história e vendendo por um Bastante. preço absurdo. Afinal de contas, Como se fosse o São Cipriano, sabe? Uma coisa puta, louca. cara, Brasil, né? Brasil, alguém viu uma oportunidade, ele falou, pô, por que não, né? Eu olhei, até um pessoal falou assim, cara, mas denuncia. Eu falei, denuncia porque o cara comprou e tá revendendo, ele não tá fazendo nada de errado, na real, né? Mas fica esperto aí, você que quer comprar o Pangrimório por R$ 600, tranquilo se quiser, tá? Mas primeiro que esses 600 pila não vem pra mim, tá? Então, Pior ainda, nesse pena, sentido, assim. pena, né? Aliás, cara, vem pra mim R$ 15 por livro. Ninguém fica rico vendendo livro. Não sei que você seja Paulo Coelho, né? Ou um autor desses foda, assim, publicado na Companhia das Letras, você não vai ganhar dinheiro publicando livro. Nem era esse o propósito. Por isso que eu não me preocupo se você A menos piratear que ou não. você seja o cliente, né? Porque vamos combinar, quem tá te vendo aí tá vendo uma biblioteca aí, tipo, chapada de livro, né? Você é o sonho Pode crer, dos autores. pode crer. Mas, mano, só fica a dica também que o Pangrimório tá num processo. Aqui, assim, pós-Covid, depois de todos os problemas que eu tive nesse ano, eu tive que parar com todos os projetos, né? Mas agora, retomando os projetos, eu vou retomar uma coisa que já estava em andamento e teve que ser pausada, que é a segunda edição do Pangrimório. Porque, como eu falei, né? Quando eu publiquei o Pangrimório, as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, que bacana, que bonito, que foda, mas eu não sei usar, Uhum. né? Então, a minha intenção é pegar o Pangrimorium e expandir ele, no sentido de dar um background, de dar suporte, de explicar as técnicas que estão ali, Uhum. né? Então, não sei se sai esse ano, eu acho que não, mas o próximo projeto, além da retomada do podcast que está engatilhado, é publicar a segunda edição do Pangrimorium. Legal, E daí essa segunda edição ela vai vir com explicações sobre o sistema, como usar, onde ele se encaixa e tudo legal, mais, né? legal. Cara, como. Vai faltar a base teórica da tradição esotérica, que isso vai vir por um livro posterior, Uhum. né? Mas pelo menos as pessoas já vão entender mais ou menos como é que pratica a parada, né? Legal. Aproveitando já, que eu não sei se tem alguém lá do Pangrimorium que está assistindo a gente agora, a pergunta ela é inevitável, ela vai acontecer em algum momento, então eu já puxo ela antes. Os vídeos do Ah, YouTube, aquele teu curso que estava online ah, no YouTube da instituição da qual nós fizemos parte no passado e a qual nós não nominaremos aqui. qual instituição? Qual? Não, sem sacanagem, olha só. Vou falar sobre essa questão dos vídeos, porque sim, muita gente pergunta, Fala né, aí o Gui? que aconteceu e o que acontecerá com relação a isso. Olha só, em 2017, eu estava afiliado, eu e o Guilherme, né, a gente estava afiliado a uma instituição gnóstica, e naquela época eu eu preparei e ministrei um curso de introdução ao gnosticismo, tá? Nessa instituição. Mas assim, sou eu, né? Eu vou lá, eu vou ministrar um curso sobre gnosticismo, eu vou acabar inserindo coisas que fazem parte do meu cotidiano, do meu viés de prática, da minha visão de mundo, baseado nas conquistas que eu tive dentro do caminho, Uhum. né? Como que eu posso colocar isso? Não, é isso mesmo. A ideia do curso de introdução ao gnosticismo que eu ministrei naquela época, ele era um curso de introdução ao gnosticismo, mas ele era também, era a minha ideia fazer um curso de introdução à tradição esotérica ocidental no sentido mais amplo. Uhum. Porque eu mesmo, e para quem der uma olhada lá no Hora Sapiência, que foi publicado são artigos que foram escritos em 2009, 2010, 2011, vocês vão perceber que eu sempre tive essa abordagem sobre o gnosticismo, uma abordagem um pouco mais expansionista, no sentido de progredir a tradição e também uma progressão reversa no sentido de reconectar a tradição gnóstica a outras tradições mais antigas, né, como o hermetismo, o paganismo e coisas assim. Então, aquele curso era um curso de introdução ao gnosticismo contemporâneo, tá? Ele foi ministrado presencialmente na sede da instituição aqui em Curitiba e teve uma versão online no YouTube, né? Que era bem mais legal, porque daí eu fazia as aulas de 2 horas, 4 3 horas. horas, vamos combinar. Teve uma sobre símbolos que foi longa, sensacional, Pô, vai, mas as foi aulas eram longa. muito boas, não dá para culpar as pessoas por estarem procurando essas aulas ainda hoje, né?
Mas o que que acontece? Naquele momento, eu estava ministrando o curso, apesar de eu estar apresentando o gnosticismo e a tradição esotérica sobre a forma com que funcionou para mim, né? Sobre baseado nas minhas experiências, ainda assim era um curso de formação para uma instituição específica. Você precisa entender isso. Então, existia um compromisso institucional ali. Então, aquele curso ele tinha certos direcionamentos que eram voltados para a instituição. Tinha muita coisa naquele curso, muitas das ideias que eu apresentava ali e muitas das posturas que eu assumia durante aquele curso, que eu assumi durante aquele curso, que elas não correspondem à forma com que eu vejo o mundo ou necessariamente com que eu acredito, mas que faziam parte dos valores e do plano geral de trabalho daquela instituição. Então, esse curso 2017 ele tem esse aspecto de apresentar o gnosticismo, ele tem um segundo aspecto que apresenta a minha perspectiva acerca do gnosticismo e do ocultismo, mas ele tem um terceiro aspecto que é apresentar a visão e vender, no bom sentido, o vender. Né? Eu e Gui, a gente discute sobre essa palavra vender, né? Isso é uma constante. O vender no bom sentido, de transmitir, de apresentar, de tentar cativar você. Falar, olha como o que a gente está fazendo aqui é legal. Nesse sentido propagandístico. Então tem esse terceiro aspecto nesse curso 2017, que é isso. Porque eu era sacerdote, atuante, professor atuante de uma instituição, e eu estava ali falando em nome daquela instituição. Então tem muita coisa ali que sou eu vendendo o peixe da instituição. Nada de errado nisso, é muito normal, na verdade. Estranho seria se fosse o oposto, né? Tipo, olha, eu estou nessa instituição aqui, eu participo dela, eu represento ela, mas, velho, fique esperto. Não, não faz sentido isso. Pô, estou lá, se eu trabalho à frente é porque eu acredito. Naquela época, eu acreditava naquela instituição e fazia essa divulgação da instituição em si, né? Então, o curso ele tem muito desse aspecto da instituição, né? O que aconteceu? Aconteceu de que essa instituição ela mudou o foco de atuação dela. Ela foi mudando por vários motivos, né? Se quiser entrar nisso, acho que entra aí, mas vamos deixar quieto essa parte. Muitas coisas foram acontecendo dentro dessa instituição, o que acontece, eu acho, em qualquer reunião de pessoas, né? Ideias mudam, às vezes você tem um foco e de repente você vê que não quero mais ir para cá, eu quero ir para cá. Então as coisas elas foram mudando, a instituição ela mudou de postura, ela mudou de foco, ela deixou de ser aquela instituição em que nós participávamos e divulgávamos em 2017 e se tornou uma outra coisa. A personalidade dela mudou, o foco dela mudou. Isso obviamente trouxe problemas entre a instituição e eu, né? Porque eu já tenho uma tendência mais revolucionária, assim, né? E a instituição mudou o foco para um viés que era muito conservador, né? Muito centralizado, assim. A instituição se enrijeceu como instituição. Não é nem bom nem ruim, é uma característica apenas, tá? Se isso fosse ruim, né? Poxa, as grandes escolas de ocultismo, né, não existiriam. Então, é só uma característica. Ela foi para um caminho que foi diferente daquilo que eu acreditava e nós rompemos. Eu saí da instituição em 2018, me desliguei dela, fiz uma carta aberta na época no Facebook, não está mais disponível, né, porque eu apaguei minhas redes sociais, como eu já comentei, e eu me desliguei dessa instituição e, sob o meu ponto de vista, essa instituição ainda existe, ela ainda faz os trabalhos dela, só para deixar bem claro, eu respeito, tá? Eu acho que cada escola esotérica, cada instituição esotérica ou religiosa tem lá a sua personalidade, faz lá o seu trabalho e não sei se dá para colocar isso num juízo de valor simples, numa escala simples de certo ou errado. Tem coisas que eu respeito, tem coisas que eu discordo completamente dessa instituição, mas aí de todas, né? Você pode fazer uma lista. E cita uma e eu faço uma lista das coisas que eu discordo delas. Tranquilo. O fato é que a instituição que nós
participávamos em 2017 não existe mais. Existe ainda o mesmo nome, o mesmo logo, algumas pessoas, né? Até a maioria das pessoas que participavam conosco também se desligaram da instituição, porque aquela instituição, com aquele trabalho, não existe mais. Hoje ela é uma outra instituição com um outro foco. E aí olha só como a gente fica. Tem esse curso de 2017, onde estava inserido no contexto daquela instituição antiga que não existe mais. Então, durante esse curso, eu falava muito da instituição, de como as coisas aconteciam, de como nós trabalhávamos. Não é mais assim que funciona. Desde 2018 para cá, não é mais assim que funciona. Então, aquela instituição mudou, não é mais a instituição da qual eu estava falando naquele vídeo. Muitas das coisas que eu falava em nome daquela instituição não compõem a minha forma de ver o mundo. Atitudes que eu tinha, né, em muitos momentos, quem acompanhou esse curso naquela época vai lembrar de que eu fui muito contundente e até beligerante em relação a outras correntes de pensamento, em relação a outras escolas. O Gui sabe que às vezes eu sou até um pouco permissivo demais, na verdade. Né? Mas por que naquele curso eu tinha esse ar beligerante? Porque eu estava trabalhando em prol de uma bandeira e de uma agenda. Né? Aquela instituição, como toda instituição, tinha a sua agenda própria, os seus planos, seu planejamento a curto, médio e longo prazo. E eu estava trabalhando para buscar ajudar, né, aquela instituição a cumprir isso. Essa agenda já mudou, ela não existe mais. Então, assim, vocês né, você entende? Acho que fica claro, né, Gui? Eu tive uma atitude na época que, primeiro, não condiz comigo, nem naquela época já condizia comigo, e hoje já nem faz mais sentido, porque era em prol de uma causa que não existe mais. Aquela instituição defendia uma causa. A instituição que existe hoje, sob o mesmo nome, é outra coisa. Ela tem outra causa, tem outra busca, né? É outra coisa. Então, aquele curso se tornou um curso... Como se diz? Obsoleto. Nesse sentido, sim. Tudo bem, metade daquele curso é muito bom. Tem muitos aspectos ali da tradição esotérica que eu vivi, né? Que eu fiz funcionar, que é a forma com que eu trabalho o meu gnosticismo e a minha vida espiritual, que é muito real. Tem muito daquele curso que é da tradição esotérica mesmo, dos grandes autores, dos grandes mestres. Mas tem muito ali que não faz mais parte. Então, esse curso, ele não vai mais voltar. Eu já deixei isso muito claro muitas vezes, pessoas que me perguntaram, eu não autorizo a divulgação da minha imagem naquele curso, tá? Porque ele está obsoleto. É bom, assim, não faz sentido nem para mim, nem para a instituição divulgar esse curso agora. Não é bom nem para mim, nem para ela. Né? Porque as ideias que estão ali não correspondem ao que eu penso e nem ao que a instituição pensa. E o futuro? O futuro agora, o que o PAN tem pela frente? Já falou do podcast, certo? Você está com as redes vivas de novo agora, então na tela que a gente já tem o Facebook, mas não é o teu Facebook pessoal, é o grupo do Pangrimorium, certo? Sim. Quem quiser entrar no meu Facebook pessoal, fique à vontade, tá? Eu recriei meu Facebook pessoal também, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu já tinha uma preguiça absurda do Facebook antes. Agora, então, que eu fiquei sem e perdi o hábito do Facebook, caras, assim, vamos tentar centralizar as questões no grupo do Pangrimorium do Facebook para falar comigo. Eu me comprometo a estar presente ali frequentemente, né? Do Twitter também é uma rede que eu quero usar, até por outros interesses, assim, porque eu quero acompanhar outras coisas, né? De RPG, por exemplo, a comunidade RPGística é muito ativa no Twitter, eu gosto muito de RPG. RPG é meu passatempo favorito, né? Então, eu vou acabar usando o Twitter também. Mas, assim, meu perfil pessoal no Facebook corre o risco de eu não dar tanta atenção assim, tá? Eu ainda vou pensar nisso em veículos para a gente poder trocar uma ideia de forma mais particular, né? Tipo, uma DM e tal, porque talvez surja a necessidade disso. Mas, por enquanto, vamos nos esforçar para fazer isso de forma pública no grupo do Pangrimorium mesmo, que eu acho mais prático. Legal. E a questão do curso, mas o curso era bacana, o curso era legal, e aí como é que fica esse conteúdo todo? O podcast Pangrimorium tem justamente essa intenção, de trazer todo o conteúdo daquele curso. Né? Na verdade, a minha intenção com o podcast do Pangrimorium é trazer
todo o conteúdo de todos os cursos que eu ministrava. Então, todo esse curso de introdução ao ocultismo, à tradição esotérica, vai estar lá. Meus cursos de tarô, básico, avançado, vão todos para o podcast Pangrimório. Meu curso de magia, magia vocatória, magia noquiana, projeção astral, tudo isso que eu sempre ministrei em formas de cursos, eles vão para o podcast. Tá? E no futuro, talvez eu volte a dar cursos também. Quem sabe? Gerando, não, inclusive sem problemas em gerar essa redundância. Tipo, o conteúdo está gratuito lá no podcast do Pangrimório, quem quiser ouvir, mas quem quiser, né, uma aula mais pessoal, assim, um contato mais próximo, mais particular nesse sentido, né, de poder tirar a dúvida ali na hora, aí talvez os cursos retornem. Mas isso é só uma ideia. Legal, né? legal, mas né, Por enquanto, os projetos são... tem que começar de algum lugar, né? Os projetos, eles começam nas ideias e depois a gente vai colocando eles em prática, né, diante da possibilidade. Sim, sim. Legal. E você, Gui? Cara, então, Você, Gui, como é que estão as coisas aí? esses últimos anos, você bem sabe que a gente está tentando desenvolver alguns projetos, né? Muito desse papo que a gente teve até agora sobre essas coisas todas, essas frustrações, esse processo da instituição que o Pan falou agora é muito similar ao meu, porque eu também fazia parte dessa instituição, me desliguei um pouco depois do Pan, dessa instituição também. E durante muitos anos eu sempre trabalhei na parceria com outras instituições e outras pessoas, porque é muito da minha característica, né? Então muitas das ideias que eu tinha pessoalmente não eram implantadas, porque eu acabava embarcando no projeto dos outros. E se tem alguma coisa que esses últimos anos serviram aí a ferro e fogo e muita porrada, foi me incentivar e mostrar a necessidade de que eu preciso conseguir colocar as minhas ideias no papel e na prática, né? Então esse programa aqui, não sei se eu vou chamar de show, vou chamar de programa, vou chamar de stream, esse canal, ele é o primeiro... Oi? String, acho que é. Essa stream, Não sei. ela é o primeiro fruto desse processo, tá? É um espaço onde a gente vai aqui conversar com vocês, trocar ideias, porque eu acho que através do diálogo muito se produz, tá? Em paralelo também, ainda é um projeto que está engatinhando, mas vai acontecer. Eu estou com um canal no YouTube, onde eu quero gravar aulas com um foco bem específico. Eu não vou tratar, por exemplo, de coisas muito diferentes do PAN. Tá? Os temas, por assim dizer, eles vão ser praticamente os mesmos, mas a minha abordagem ela é um pouco mais rebelde em muitos sentidos. Então, a intenção ali é trazer para vocês conhecimento de uma forma bastante libertadora, em pontos que normalmente não se toca, né? Então, se você quiser acompanhar, o link está aí no sobre. Você pode lá ativar a sinetinha lá para ficar sabendo quando tem vídeo novo no canal. Eu quero ver se eu produzo aí toda semana um vídeo, tá? Só que pega leve comigo. Os projetos, eles estão sendo tocados agora devagarinho, mas eu prometo que eu vou me esforçar para ter toda semana vídeos lá. E esse projeto também, ele é uma iniciativa que eu estou tomando aí para dar uma mudada na minha vida. Porque eu trabalhei a minha vida inteira com design, mas eu sempre tive o desejo de me dedicar a esses estudos e a esses ensinos como um trabalho, né? Como algo onde eu posso colocar meu coração ali e dedicar o meu tempo para isso. E por conta disso também eu transformei esse projeto do YouTube, e esse projeto aqui também, como um projeto de apoio contínuo para quem quiser apoiar, né? Quem curtir essa ideia que a gente está trazendo aqui hoje, nessa stream e no canal do YouTube e nas coisas que a gente vai estar propondo no futuro, e quiser apoiar esse projeto, dá uma olhada também no sobre aqui, que tem ali um link para o apoia-se do canal. Dá uma olhada com carinho lá, tá? Porque muitos apoios, muitos sistemas de apoio, eles tendem a oferecer recompensas mais palpáveis, literalmente.
Você vai lá e dá um apoio mensal com um valor X, e você ganha uma caneca, você ganha uma camiseta e tudo, que é uma coisa bacana, mas Pô, tem camiseta que eu quero, hein? que eu vou fazer eventualmente, vou produzir algumas coisas nesse sentido, mas no primeiro momento, lá eu estou oferecendo para as pessoas que contribuem em aulas semanais, tá? Eu quero formar grupos de estudo, eu quero conversar com você, eu quero te ajudar a progredir no teu caminho, tá? Que é uma coisa que ao longo dos anos eu percebi que fez muita falta para muita gente, desse acompanhamento mais individual, esse acompanhamento mais pessoal, de cada um no seu caminho particular, né? Porque você chega nas instituições, normalmente é tudo muito genérico, você trata das questões despersonalizadas, muitas vezes numa ideia de ter uma neutralidade, né? Mas quando isso é colocado na prática, na vida da gente, a gente percebe que ficam alguns pontos, algumas lacunas aí. Então, algumas das recompensas, uma das recompensas, na verdade, desse apoio, se você optar por fazê-lo, é participar de turmas regulares, aulas regulares, onde a gente vai conversar sobre esses temas que a gente traz aqui, aprofundar, tirar as tuas dúvidas, tá? Então, eu recomendo, dar uma olhada com carinho lá, que é bem bacana, tá? Para acompanhar as notícias particulares minhas e até sobre essa stream aqui, me segue lá no Instagram também, que é onde eu vou divulgar um pouco desses acontecimentos aqui, desses eventos, que talvez eu centralize por lá, tá? Porque daqui a um tempo eu sei que vai chegar esse momento em que vai ser coisa demais para administrar. Então, eu administrar um canal no YouTube agora, essa stream aqui, os meus projetos, eu trabalho como tarólogo também, então tenho os meus atendimentos com tarô, e conciliar todas essas coisas ao mesmo tempo vai ser um pouco complexo, tá? Mas fica de olho nessas redes aqui, se você quiser saber, ficar a par aí do que está acontecendo, tá? Mas conforme o tempo for passando também a gente vai trazendo aqui para todo mundo. Eventualmente eu quero trazer o tarô, porque não só pelo fato de eu ser tarólogo e atender como tarólogo, tá, gente? Mas é um assunto muito legal. O Pan manja muito sobre isso também e eu acho que vai ser muito legal a gente ter uma conversa sobre isso, tá? Tarô foi minha porta de entrada para o ocultismo, né? Eu, tipo, sei lá, comecei a mexer com tarô quando tinha 15 anos, ganhei da minha tia, de presente de aniversário, um tarô. Né? E ali foi por causa do tarô que eu cheguei no livro do Papos, o Tarô dos Boêmios, que é bem bacana. E aí dali ele falando tanto do Eliphas Levi, porque o Papos é um fãzão, daí eu cheguei no Dogma Ritual da Outra Magia, aí quando eu li esse livro a primeira vez, não entendi porra nenhuma, na verdade, né? Mas eu olhei e falei assim, cara, eu quero entender, cara. Isso aqui, que eu curti isso aqui, quero fazer isso aqui, né? E tarô é legal, cara. Nossa, dá pra gente falar É bastante sobre tarô. muito. Ó, a Vicky tá perguntando aqui no Do chat se Gui, ela pode trazer o tarótico. Ó, ó a malandragem aqui da Vicky já. tarótica. Deixa só esclarecer uma coisa para a senhora Vitória, de que o tarótica, para quem não sabe, a Vicky tá apavorando ali, tarótica é um elemento de uma campanha clássica de RPG chamada Taroticon, de um RPG chamado Cult. O Cult ele é um RPG de terror gnóstico. Então é um RPG de horror, é, um horror até um pouco extremo, assim, tipo Clive Barker, quem já viu os filmes ou leu Hellraiser, tem essa pegada, assim. É um jogo de RPG de horror. Né? Só que é um jogo de RPG de horror que, ao invés de se basear em anjos, demônios, na mitologia cristã, ele se baseia na mitologia gnóstica e no ocultismo, e na cabala. Uhum. Né? Então, cara, a gente muito provavelmente vai falar sobre esse jogo em algum momento nesse programa Com aqui, sim. certeza, com certeza. Aí toma, Vicky. Lida com. Inclusive isso, gente, a gente não tem pudores para tratar de assuntos quaisquer forem e a gente também tem a intenção de modernizar e trazer essas coisas para o mundo moderno, né? A gente não vai ficar quase todos os programas
conversando sobre as coisas de uma forma mítica e muito distante. Se RPG, se jogos eletrônicos, se os filmes modernos eles trouxerem questões que valem a pena ser conversadas, a gente vai trazer, tá? Não tem Isso problema. faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida. Então, acho que faz sentido a gente trazer e discutir essas coisas, né? Porque a gente vive a tradição esotérica, a gente vive o Uhum. ocultismo. E a gente faz essa série de coisas, joga videogame. Eu gosto muito de RPG, eu jogo muito RPG, leio muito, eu gosto muito de RPG É, mesmo, na verdade. E sei lá, a gente pode falar sobre RPG e ocultismo, pode falar sobre as duas coisas, tem muita coisa a se falar nisso. verdade. Música, filme, pegar uma série, destrinchar essa série, tem várias camadas, desde uma camada do conteúdo do enredo em si, até uma análise do que eu chamo de semiótica esotérica, né? Uhum. Porque é uma semiótica pautada em princípios esotéricos em cima da coisa, Uhum. né? A gente pode fazer isso com tudo, com música, por exemplo. É, 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 o Gui também tem as vertentes dele, mas só para citar, tipo, cara, eu curto música barroca pra caramba, Uhum. né? Gosto muito de Bach, eu sou fã de violoncelo, né? Adoro Bach, mas sei lá, eu ouço as suítes de cello de Bach toda semana, mas eu ouço os dois últimos álbuns do Gojira toda semana também, né? Então eu também gosto de heavy metal, saca? Uhum. E dá pra gente trazer essas coisas e conversar sobre várias camadas nisso. Porque nós somos ocultistas, nós somos RPGistas, somos gamers, e as coisas estão todas acontecendo simultaneamente. Justo. Então, Inclusive, eu aproveito esse ponto que você está trazendo aí para deixar todo mundo à vontade aí, que se quiser trazer algum tema, alguma coisa para a gente conversar e debater aqui, sugestões. falem pra gente. Enche o Instagram do Gui lá de sugestões que a gente pode falar. Principalmente de cultura pop, principalmente de treta e de polêmica. Vai lá, Pode vai lá. ser. Confio em Vem, vocês. vem em mim. Só para deixar claro, eu não uso Instagram, tá? A gente nem falou sobre isso, Ah, mas da questão da deficiência visual, né? Para esclarecer isso também. As pessoas, mesmo as pessoas que me conhecem há muito mais tempo, isso é uma tendência, eu percebo, elas acham que eu enxergo muito mais do que eu enxergo, né? Mas já há bastante tempo eu passei dessa coisa do deficiente visual e eu entrei na cegueira. uhum, Então hoje eu sou uma pessoa cega, né? Vocês podem ver que tá, eu tô com óculos aqui, e como assim? É cego, mas usa óculos, né? Porque o óculos ele me dá alguma referência visual, uhum, tá? Então eu ainda estou me achando aqui para onde olhar, uhum, né? Alguma referência visual que o óculos me ajuda nesse sentido, mas tecnicamente eu já estou cego, eu tenho 5%, menos de 5% da visão. Daí que eu não consigo usar direito de redes sociais, tem toda uma questão de acessibilidade. Isso é parte, né, dos enfrentamentos que eu tive nos últimos anos aí. uhum. Então, Instagram não tem como eu usar. Mesmo um uso ativo e constante de redes sociais ainda é complicado para mim, porque eu ainda não sou tão hábil e proficiente com os leitores de tela e com os recursos de acessibilidade, assim, né? Então tem muita coisa que é difícil para eu usar na internet ainda. E o fato também de que as empresas não ajudam muito, né? Você pega, por exemplo, um Facebook da vida, um Facebook não é acessível para um cego no celular. Ele é o que alguns cegos chamam de acessável, né? Não é acessível. Dá para usar? Boa. Dá elas, né? É quase bom. Dá para usar, mas dá um trabalho para usar, Ah, né? Então, só para esclarecer isso, essa questão da cegueira é parte também do meu afastamento de muitas atividades, de muitas coisas nos últimos anos, né? Eu falo de gamer, quando eu falo de gamer, eu tô falando do Gui, tá? Porque eu não consigo mais jogar videogame, infelizmente. Eu só jogo The Last of Us 2 agora, porque é o único jogo AAA que é totalmente acessível mas para aí tem que dar os cegos, né? créditos devidos aí, porque isso é bem legal. Nossa, é bem legal mesmo. Parabéns para Naughty Dog, porque é o único jogo desses grandes AAA que ele é de fato 100% acessível para cegos. Eu fechei duas vezes já, vou fechar a terceira. Em parte porque eu gosto do jogo? Sim, mas em parte porque é o único jogo que eu tenho para jogar, então eu vou.
Não, eu ainda jogo alguns outros joguinhos, gosto de Diablo 3, ainda dá pra jogar, apesar de que eu não sei exatamente no que eu estou batendo, tô falando sério, Sim. sem sacanagem. Eu não sei bem no que eu estou batendo, O que importa é que você e tá não posso usar. combatendo. Exato, mas só ouvir o barulhinho dos. Ei, puf, o bicho explodindo já é relaxante. Catártico. Ah, não, cara. Diablo é um jogo muito catártico, cara. É um jogo muito relaxante, porque é um jogo de violência franca e honesta, né? É, Você é um boy que entra numa masmorra cheia de demônios, capirotos e tudo, e você vai destruir eles. Não tem conversa, não tem diálogo. Não, cara, é só a violência no seu estado puro. vamos combinar que ela ainda assim, o Diablo ainda é um dos exemplos que ainda conserva algum moralismo. Vamos combinar, né? Afinal de contas, você está defendendo contra o inferno, né? Você não chega matando o anjo lá, né? Você não mata indiscriminadamente. Então eles ainda mantêm uma. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? O ato do Impérios lá, quando você chega na Cidade de Ah, não, mas Prata. o anjo tá sendo babaca. Ele tá sendo babaca. A gente Mas eu não lembro, não, eu tô falando isso, mas eu não lembro se você luta O contra Impérios? anjos. Não lembro também, cara. Eu sei que você luta Você, contra anjo caído. Sim, isso rola. você luta contra anjos que foram Sim, corrompidos, isso, né? isso rola. Agora, contra o É, Impérios, eu não lembro. não, não. A ideia do jogo não é te colocar dilemas morais, não. Não. É por isso que ele é relaxante. Você bate nos capirotos, você não bate no orc. Aquele problema, né, do RPG. Você vai lá e entra numa masmorra e mata todos os orcs e rouba o tesouro deles. Véi, os orcs estavam lá de boa, não fizeram nada pra você. Estavam ali com a família deles. Véi, vamos fazer o quê? Vamos jogar um board game hoje? Vamos lá jogar. Não Né? rola Tipo, um genocídio órquico. e aí bando de humanos e elfos, né, soltando bola de fogo e descendo cacete com espada, e vão lá, eles chacinam todo um povo, toda uma cultura, roubam um tesouro, Ah, e ainda dizem que são os heróis, né? E essa questão que o RPG tradicional, um Dungeons and Dragons da vida traz, que eu acho, no mínimo, discutível, moralmente é, falando, né? Diablo não, cara. Diablo é tudo capiroto. Pode sentar o dedo bem tranquilo, porque é, tá se mas defendendo mal. Então pode ainda assim, concluir. moralmente discutível. Cara, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas vamos combinar que, tipo, moralmente Não, nem discutível eu por sei. moralmente discutível, Pokémon é, né? Afinal de contas, a gente sai escravizando os bichinhos e No fazendo rinha de Pokémon, né? Pokémon, cara. Pokémon, basicamente, você bate no bicho até ele tá fraco o Captura suficiente, ele. aí você aprisiona. E você deixa ele preso o tempo suficiente até ele desenvolver síndrome de Estocolmo, achar que você é amigo dele e lutar por você. O que resume em Pokémon é síndrome de Estocolmo. Eu acho que a primeira pessoa que me disse isso foi você, Foi eu. inclusive. E que resume Pokémon. Pokémon é síndrome de Estocolmo. Você pega um bichinho que já tem a síndrome de Estocolmo com você, né? Uhum. Que já tem uma relação codependente com você, põe ele numa rinha para brigar com outro bichinho que estava livre, estava na floresta, estava lá de boinha, comendo a graminha dele, dá um cacete no bicho até ele tá fraco, você consegue prender. Inclusive a arte do Pokémon é dar um cacete até ele tá fraco para ser aprisionado. Exato, Se bater demais, ele morre. exato. Cara, Tenso, tenso. Mas, né? Um dia. mas também se a gente for colocar isso para os jogos de um modo geral, É, olha, meia dúzia salvam, é, viu? é. Eu tô sendo bem cínico aqui, tá, gente? Tipo, joguem os seus joguinhos bem tranquilos, É, tá? Tipo, só relaxa, joga o joguinho, não pensa sim, muito, eu não não. deixo de jogar Pokémon nem o Pan. Então, Não, Pokémon é legal pra é, caramba. É que eu não consigo. Ah, mas eu adorava. Tipo, o último que eu joguei foi o Red and Blue no DS. Muito bom o jogo, cara. Muito bom. legal. Então, Pokémon é foda. O card game, o joguinho, Verdade. eu acho. Então a gente só relaxa com isso, Sim. cara. Um dia a gente ainda vai abordar não só essa coisa dos games, mas também, talvez em conjunto ou separado, essa questão de conseguir conviver com o mundo, né? Tipo, você ser um ocultista, você ser um esoterista, um religioso, e conseguir lidar com o mundo numa boa, sem culpa, sem sofrimento, porque, assim, eu pessoalmente posso dizer que no passado eu sofri um pouco com isso. Acho que todo mundo, em uma certa medida, sofre por conta de moralismos e muita coisa.
E aí a gente faz muita sim. besteira, como eu fiz uma época quando me disseram que videogame era uma coisa adormecedora e eu vendi meu videogame e passei meses muito chateado, muito triste, porque uma das coisas que eu mais gostava de fazer, que era jogar videogame, eu não conseguia mais fazer. E não era embasado em coisa nenhuma, era loucura de gente que falava bosta e eu, né, sendo um novato, aceitei essas coisas porque eram figuras de autoridade, né? E, né? Cara, isso é muito um tema que a gente com certeza vai falar. Sobre os videogames de um modo geral, talvez a gente coloque RPG nessa. É porque assim, RPG é mais a minha praia, assim, né? Você não joga tanto RPG assim, Ah, né? Mas você manja também, dá pra gente botar na discussão também. certeza, com certeza. Porque tem toda uma questão, a gente mesmo discute várias vezes, né? E por que não trazer essa discussão para cá, Aham. né? Sobre essa questão das moralidades dentro do jogo. E aí tá, daí você fecha os olhos para isso. Ah, fecha os olhos ao fato do jogo do Pokémon ser uma rinha de bichinhos. Fecha os olhos ao fato de toda party, todo grupo de Dungeons and Dragons ser um grupo fascista e intolerante, tá? Porque é da essência do jogo isso. Porra, mas fechar os olhos a isso não é nocivo? Não, porque daí rola todo um outro processo de catarse, rola todo um processo de descompressão psicológica com esses Uhum. games. Homus ludens, né, cara? O ser humano precisa de jogos. O ser humano precisa de entretenimento e ele precisa de jogos dentre esses entretenimentos. Jogar é uma necessidade do ser Exato. humano. Não sou só eu que estou falando, um monte de filósofos Necessidade, propõem isso. inclusive, né? Se você for olhar para as crianças elas crescem aprendendo, brincando, com jogos, com brincadeiras, Sim, é básico, jogos né? moralmente discutíveis. Polícia e Ladrão, por exemplo, é um jogo moralmente discutível, É, né? E aquilo não torna as crianças, não transforma eles em bandidos, né? Não é aquilo, não é aquele fator preponderante. Cara, desde a década de 50 existe ali dezenas de estudos e de trabalhos que tentam atrelar as novas mídias, uhum, né? Principalmente as mídias de vanguarda, as artes de vanguarda que ainda não conquistaram o seu status de arte, né? Porque demora para uma arte se tornar arte, né? O romance, quando surgiu, não era considerado uhum, arte. Ele demorou para você considerar um romance arte. Demorou para você considerar a música polifônica no seu status de arte, uhum, né? Dentro do teatro acontece muito isso. Então, quando uma arte nova surge, demora para ela ser aceita como uma nova arte. É o que acontece hoje com os quadrinhos, é o que acontece com os videogames, é o que acontece com o RPG. uhum. O RPG é uma arte, a história em quadrinhos é uma arte, os videogames são uma arte, são todas artes Com separadas, inclusive, certeza. Nossa. independentes. E, cara, desde a década de 50, os caras têm trabalhos tentando conectar essas artes com o aumento da violência, com a corrupção das crianças, com a porra toda, e nunca É. conseguiram. Então, por mais que, às vezes, até a gente caia na falácia de mas jogar GTA é foda, né? Porque jogar GTA vai formar. O cara vai se tornar um bandido. Não, cara, existe estudo que mostra que isso não Sim. acontece. Né? Não é assim que funciona. Mas a gente deveria pegar um tempo mais Vamos. tranquilo para destrinchar isso, porque é bem Sim, legal, sim. Não, cara. a gente vai tratar disso aí com certeza. Com certeza. Bom, deixa eu te falar. 10 para as 10, eu acho que a gente pode fechar aqui com 2 horas de programa hoje, só para stream hoje. E Pode aí a ser? gente continua semana que vem. Até para não cansar tanto a galera que está assistindo aí. A gente já se prepara para encerrar. Você quer trazer mais alguma coisa antes de terminar? Não? Cara, não que eu me lembre, assim. É, nada que eu não possa trazer. Não. Porque se o nosso ritmo for esse, assim, Aham. né? A gente vai dar vários desvios dos temas e entrar em assuntos Sim. paralelos. Então, eu acho que sempre vai existir espaço para a gente falar de alguma Uhum. coisa. E interessante também só dizer que a ideia de a gente fazer isso na Twitch, de fazer isso ao vivo, de fazer a live, né? É abrir esse espaço para interação com as pessoas, né? Então a gente vai estar conversando aqui,
A proposta é a gente estar conversando, né? A gente não vai trazer uma palestra para cá, a gente não vai trazer uma aula para cá. Tudo bem que às vezes o jeito que eu falo, minha psicóloga fala isso para mim, de que eu me expresso de um jeito que é muito impositivo às vezes, sabe? Muito afirmativo. E daí acaba sendo talvez um pouco inibidor para as pessoas. Parece que eu estou dando uma palestra, que eu estou dando uma aula sempre, mas eu sou meio que assim sempre, gente. Então, só deixo esse alerta para vocês, é isso aí. E eu espero que, assim, que com o tempo vocês aproveitem esse espaço da sexta-feira, no ao vivo mesmo, para poder interagir e jogar pergunta, tá? A gente vai focar episódios futuros em temas mais específicos, mas, assim, primeiro, a gente não vai ficar 100% no tema o tempo todo, né? Vai dar desafios. E outra, se você tiver uma dúvida que não tem nada a ver com o tema, é o que eu sempre falo para as pessoas, cara, não guarda dúvida contigo não, cara. Joga ela ali. Não, o máximo que vai acontecer é o Guilherme ignorar. Não vai ignorar. Jamais. A ideia aqui é ser livre mesmo. Então, se você quiser chutar a coisa para um lado aleatório, joga no chat, faz a pergunta e a gente para e responde. E se pá, a gente pega a partir dali e já engata todo um novo desenvolvimento de tema. Não tem problema nesse não sentido. passa vontade, não. Então, eu tô né? Não passa vontade. Eu tô convidando a galera aí que tá assistindo isso gravado para colar na sexta-feira à noite. A ideia é fazer toda sexta, Isso. né, Gui? Toda sexta às Toda sexta, 8 da noite. Toda sexta, 8 da noite. Cola aí e já vem com dúvida, já vem disparando pergunta, porque aí a coisa fica bacana. Isso aí. Né? E qualquer coisa, assim, do mais básico até as tretas mais punks, obviamente a gente se reserva o direito de responder uma tudo. coisa ou outra e tal, mas assim, vocês vão... Mas, a gente mas assim, sem ignorar, tá brincando, tá? A ideia é tipo, ó, cara, você citou isso aqui, cara, a gente não vai falar sobre isso agora, tá? Exatamente. Então, a ideia é ter esse espaço de contato com as pessoas aqui. E se não rolar pergunta nem nada, a gente vai ficar trocando ideia. Se você curtir essa dinâmica e quiser só acompanhar a gente, vem junto, não tem problema. Mas se você também quiser fazer pergunta, não perde a oportunidade, tá? Não tem resposta errada. Não tem pergunta, não tem resposta errada, não. Resposta errada tem. Pergunta errada, não tem, tá? Não se acanhe, porque muitas coisas, às vezes a gente fica com receio de perguntar, porque é uma pergunta meio burra, a gente se pré-julga e já acha que a pergunta é burra, mas tem a dúvida e não pergunta. Pergunta. Não perca o seu próprio tempo nesse sentido, sabe? Tira a dúvida, conversa com a gente, porque tem que aproveitar mesmo. Aproveita esses cabeções que estão aqui na sua telinha aqui e interage com a gente mesmo, porque vale a pena. Não perde não. Tá bom? Não, e só para reforçar isso, só ver como que a coisa se desenvolveu hoje, né? De forma bastante coloquial, assim. Eu particularmente não fiz esforço nenhum, eu acho que isso ficou muito evidente, de ser formal, né? Então eu estou conversando aqui como eu converso com as pessoas sempre. Talvez impor um pouco, porque né, tem a câmera, tem o diálogo online, aquela coisa toda, né? Mas eu não estou me preocupando, por exemplo, em formular as frases com a melhor das construções possíveis. Então, cara, os palavrões vão acontecer, as coloquialidades vão acontecer e foda-se. Essa é a ideia. Isso, é bem isso. Então, assim, você tá em casa. Você tá em casa. Só chegar, joga a tua pergunta aí, puxa um papo com a gente e a gente vai trocando uma É isso ideia. aí. Perfeito. E se ainda assim não quiser jogar aqui no chat, as redes sociais estão aí. Manda mensagem pra gente lá e vamos nessa. Tá bom? Gente, obrigado então para quem está acompanhando até agora. A gente está fazendo isso aqui também por vocês, então o fato de vocês ficarem aqui, de repente estarem aproveitando, é bastante satisfatório para a gente, tá bom? E no mais, semana que vem estamos aqui no mesmo bate-horário, bate-canal e até a próxima. Até mais. Tchau, gente.